tá começando mais um Pod Zoe. Onde nós falamos sobre a vida de Deus. E pra quem não sabe, esse é o significado de vida de Deus. Ihi. Que prazer, hein, Mar? Prazer, Brans. Mais um episódio com você. Já são 3. Não, o último episódio eu falei mal na abertura, eu fiquei me sentindo mal. Assim, então Que bom é ter um bom senso, prazer estar né? aqui do seu que lado bom. mais uma vez, Mar. Agora prazer. o prazer não tem mais prazer estar com você depois daquilo, ó. Só na ceia pra perdoar, viu? Já foi umas 3 aí. Já. Não, mas Não, foi uma interessa. só. É na ceia quando Jesus voltar. Nossa. Tá chegando, Amém, tá voltando. glória, Maranata. É isso aí, pessoal. Nós queremos dar os recados do começo, como sempre. Isso então, aí. nós vamos lá. Primeiro de tudo, é o que a gente sempre fala em todos os episódios e que é muito importante pra gente, é que você curta, comenta, se inscreva no canal, compartilhe o link para que as pessoas sejam alcançadas por esse podcast. Esse é o intuito, para que as pessoas sejam alcançadas, né, Brandes? Sim, também para que as plataformas entendam que o conteúdo é bom, é relevante e entregue para mais pessoas. Então é importantíssimo a sua curtida, a sua inscrição, ativa o sininho. Sim, faz tudo aí. Que nem você faz em outros canais aí, né? Exatamente. Pois é. Segundo recado, Brandes, qual é? Episódios novos todo dia 20, todo dia 5, às 8 horas da noite, tá bom, galera? Olha, dá pra gravar porque é dia de pagamento, né? Da maioria das pessoas, né? Verdade, hein? Além de receber, ainda tem os vídeos. Gostei disso. Faz lembrar, ó, nossa, hoje tem podcast. É isso, e eles estão presentes em todas as plataformas, Em né? todas as plataformas, Spotify, Amazon Prime, Deezer, o YouTube, que é a plataforma principal. Então, qualquer um desses eu tenho certeza que você tem acesso. Então, nos acompanhe. Isso aí. Nosso terceiro recadinho, Má? Nosso terceiro recadinho é o nosso Instagram, para que você possa me seguir o Brandes, para que você acompanhe os bastidores de tudo que tem acontecido. A gente divulga também aqui as fotos, os reels que são compartilhados, para que você fique por dentro de tudo. Sim. Então, nos sigam lá nas redes sociais. Qual que é o seu Insta, Má? Meu Insta eu tenho que ler, @Mari_Olivl. Oliveira com Lima, mas é isso aí. E o seu, Brandes? O meu é o Lucas Brandes. Ô, Lucas. Ficou bom esse nome, eu gostei dele. Bem criativo. E o nosso quarto e último recado, mas não menos importante, é sobre a loja Zoe. a melhor loja da região. Não é por nada não, hein? Tem cada vez mais camisetas mais lindas. O pessoal tá mandando bem demais, não é por nada não. São artes, assim, incríveis. Sim. Qual que é o Insta da loja, Má? O Insta da loja vai aparecer ali, ó, @jzoe.story. Então, siga o Instagram do podcast, porque a gente sempre faz esse link entre podcast e a loja, para que vocês fiquem por dentro de tudo. Então, não deixem de seguir essas páginas no Instagram, para que você acompanhe. Quando nós tivermos peças disponíveis na loja, nós postaremos lá qual é a forma de pagamento, quando tem desconto. E é isso, tá bom? E se vocês forem no Insta da loja, assim como a gente vai mostrar aqui para vocês, nós temos o catálogo digital já dos produtos que temos disponíveis. Exato. Então, acho que tá passando aí para vocês. Tá passando? Isso. Tá passando aí. Olha aí, que camiseta linda. Essa é a Linda. camiseta que a gente tava no segundo episódio. segundo episódio, exato. Mas aí agora tem novos modelos. Sim, e logo nós teremos muitas novidades, viu? Então, se preparem, o inverno tá chegando, então a gente tem umas novidades legais aí para vocês. Então, acompanhem lá para vocês não ficarem de fora de nada. É isso, são os nossos recados. Essa tá muito linda. Nossa, essa é sensacional. Sensacional. E aí? Bora, Má? Bora? Não é por nada não, mas que prazer estar com este homem aqui na mesa. Que prazer, meu Deus. É o cara, de verdade. Tem palavras para descrevê-lo, Má? Não, assim, é uma pessoa fantástica. Ó, vou contar uma... Eu sempre falo isso pra todo mundo porque eu tenho um orgulho. Eu conheci esse homem no Rema, que eu contei aqui no nosso primeiro episódio, que foi um centro de treinamento bíblico que eu fiz. E ele deu 2 matérias pra mim e, meu Deus, agora eu acho que as matérias que eu fiquei mais impactada foi Submissão e Autoridade, Cristo aquele que cura. Meu Deus, esse tem propriedade pra falar sobre essas 2 coisas, viu, Brandes? Transformaram, Má. Nossa, me transformaram demais e, além de ensinar... Essa pessoa que vocês já sabem quem é, que tá aí, né, na capa, ela tem autoridade para falar sobre isso, viu? Então é um homem excelente, um bom esposo, né? Sim, um excelente pai. Um excelente pai de jogadora. Pai de jogadora. Nossa, é muito chique. Pai da Marquinha. Pai de Marquinha. Infelizmente é atleticano, mas tem que ter um lado ruim. Pois, não dá pra ser perfeito, mas tudo bem. Cara, porque ele é mineiro, né, gente? Não tem que dar um desconto. Tem um perdãozinho ali. Tem um Tudo desconto. Tudo bem. Então, nós estamos com ele, pastor Marco. Uhul! Salve de palmas pra ele. Muito
bom? Seja bem-vindo, pastor. Tudo bem, o pastor? senhor? Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, o Marino, o Brandão, por ter me convidado, né? Na verdade é um orgulho, né, um privilégio estar aqui com vocês. Mandar um abraço para o pessoal de casa que estão nos assistindo, né? Eu creio que algo que nós vamos conversar aqui vai impactar a vida de vocês, né? Sim. Vai inspirar vocês, vai edificar a fé de vocês, porque nós estamos aqui para isso, né? Para edificar uns aos outros e sempre, né, promover o crescimento do reino de Deus aqui na terra, né? Isso. Então, assim, é uma alegria muito grande estar aqui, né? Eu sei que é uma ferramenta que Deus colocou no coração de vocês para levar, né, o reino de Deus à frente, para levar o evangelho para as pessoas, Sim. inspirar os jovens, né, que nós precisamos hoje de muita inspiração para os nossos jovens, né? Com certeza. E os jovens realmente eles vão e já estão fazendo diferença nessa geração, diferente do que muitos falam por aí, né? E eu sei que esse podcast ele é para justamente, né, fazer as pessoas a se despertarem, né, para o chamado de Deus para a vida delas e também para o despertar delas no corpo de Cristo, na igreja local, né? Então, assim, é uma alegria estar aqui essa tarde, né, e a gente compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que o Senhor tem para fazer. E vai ser legal. Vai ser Amém? muito bom, muito bom. A gente tem muito assunto para Amém. decorrer aí. Sim. E vamos dar início com o básico que a gente sempre pergunta. Quem é o Marco Aurélio? Como Marco Aurélio conheceu ao Senhor? Nos conta um pouquinho, pastor, sobre como você foi encontrado por Jesus, de onde você veio. A gente já deu um spoiler aqui que ele é mineiro, mas conta aí a sua caminhada. Na verdade, eu sou de Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte, né, Minas Gerais. Chique, cidade grande, né? Chique. Eu gosto muito de lá, né? E vim de uma família de 4 irmãos, né, comigo. E todos nós crescemos ali em Belo Horizonte e fomos, né, desenvolvendo a nossa vida, né? E fomos crescendo. E infelizmente eu não tive um lar cristão, né? Apesar de ser tradicionalmente católico, mas a família, né? Mas eu não vim de um lar cristão. Então, assim, eu não conhecia a Cristo, né, nem na minha infância, nem juventude, né? E isso foi algo que eu só fui experimentar já na minha vida adulta, né? Mas Deus nunca deixou de me alcançar, né? Porque Deus ele sempre nos alcança, né? Em todas as fases da nossa vida. E você, quando você recebe a Cristo, é que você tem noção de como Deus queria te alcançar desde sempre, como Ele deu sinais, como Ele foi trabalhando, enviando pessoas, né? Então eu fui crescendo. Tive uma adolescência um pouco conturbada, a juventude também, por conta das coisas do mundo, né, que atraía muito, né, e assim, me atrasou, né, eu falo que atrasou muito a eu chegar até Cristo, né, e quando eu cheguei até Cristo, foi algo impactante para mim, né, e assim, eu casei, né, sou casado com a Rosângela, mulher abençoada, né, tenho 2 filhos, o Marcos e a Agnes. Então, assim, todo esse projeto da minha família, ele foi concebido por Deus, porque Deus tinha colocado algo no meu coração. Ele queria, né, que eu formasse uma família. E eu não tinha uma boa, digamos assim, uma boa estrutura familiar, né? Eu não tive. Então, assim, para mim formar uma família era algo que eu falei, como assim, né? Mas era Deus já trabalhando no meu coração. E aí eu conheci a Rosângela, né? A gente namorou, noivou, e nesse, né, tempo eu conheci a Cristo, né, numa igreja batista bíblica. Porque eu lembro muito bem que nessa época eu era mundano, né? O senhor conheceu primeiro ela? É isso que eu ia perguntar. Você conheceu primeiro ela, depois foi para Jesus? Isso, eu conheci primeiro ela e depois a Jesus. E ela também não era cristã? Não era, mas assim, eu lembro muito bem que quando nós nos conhecemos, ela falou, olha, só tem uma forma da gente dar certo. É se Deus entrar na nossa vida. Não esqueça dessa frase dela, né? E a gente não tinha conhecimento de nada, né? De Cristo, direito. A gente vinha de uma tradição católica, né? E nesse meio tempo a minha sogra, né? Que é como uma mãe para mim, ela estava indo na igreja, né? Ela tinha saído do catolicismo e ela foi para a igreja evangélica, né? Nada contra, sabe? Questão de religião, mas assim, é onde a gente tem uma experiência real, né? Com Cristo. E aí ela teve uma experiência real com Cristo na igreja evangélica, né? Na igreja batista tradicional. E aí a minha sogra começou a me evangelizar. E o interessante
que ela falou, olha, você precisa conhecer Jesus, você precisa entregar a sua vida para Cristo, né, para que as coisas fluam bem na sua vida. Sim. Né? E eu achei estranho, eu falei assim, como assim? Será que ela está falando isso mesmo por mim ou pela questão de eu estar com a filha dela, né? Mas não, ela foi um instrumento de Deus, né? E aí a gente foi para aquela igreja, eu comecei a dar os primeiros passos, eu me batizei nas águas, né? Eu não tinha entendimento de várias coisas, mas eu sabia que Deus queria fazer algo comigo, né? E em mim, né? Então, eu comecei então ali, né, a participar dos cultos, a participar das coisas que a igreja promovia, dos encontros com homens, que me edificou muito, porque eu fui limpo lá, né, dos vícios, das coisas que eu tinha. E aí, eu e a Rosângela ali, né, naquela caminhada junto, aí nós nos casamos, né, foi até o pastor da igreja que realizou o nosso casamento, tudo, e nós começamos a caminhar. Isso tudo lá em Belo Horizonte? Não, isso foi um pouco aqui em Campinas já. Você já tinha vindo para cá? Eu já tinha vindo para cá, né? Entendi. Eu tinha mudado para Campinas, eu conheci ela em Campinas, e aí eu comecei esse processo todo aqui, em Campinas. Entendi. E aí, nesse meio tempo, né, nós casamos, né? E aí nós tivemos, né, a Agnes, e nesse tempo que a Agnes nasceu, eu me afastei dos caminhos do Senhor, né? Por não ter entendimento, por não realmente assim, não me firmar, né, naquilo que eu estava vivendo, porque era um processo para mim que era muito complicado no início, né? Você viver a maior parte até então da sua vida, né? Porque eu recebi Jesus como Senhor, Salvador na minha vida em 2002. Nós estamos falando de 21 anos, não é tanto tempo assim. O senhor estava com quantos anos lá? Eu creio que eu estava próximo dos 30 anos, né? Estava próximo dos 30 anos. Então, assim, eu já estava ali com 27 para 28 anos. Então, assim, eu tinha levado a vida inteira, um tempo, né, até conhecer Cristo. Então, é um processo de transformação. Né? É uma coisa que as pessoas erram muito. Porque, às vezes, as pessoas entregam a vida para Jesus, né? E o que a gente tem de entendimento hoje, o que a gente nasce novamente, o nosso espírito é recriado em Deus. Isso é um fato. Sim. Mas a sua alma, ela vai sendo todo dia transformada. Né? Então, se você não se abrir para a transformação, você volta ao que era, tudo atrás, né? Você se afasta. Né? Então, as pessoas não compreendem isso. As pessoas, às vezes, acham que é automático. É um processo. De Deus, e você tem que ajudar o Espírito Santo nesse processo. Né? E, para mim, foi muito impactante, porque eu tive que abrir mão de muitas coisas, né, que eu vivia no mundo. Era vícios, formas de falar, formas de agir e tudo mais que a gente sabe. Mas aí eu, né, voltei, eu mudei para Belo Horizonte nesse tempo, né, voltei para lá, e aí me afastei do Senhor. E nesse tempo que eu fiquei afastado, eu sofri muito, né, e fiz a minha família sofrer, né, porque então eu voltei tipo assim, a ter os vícios que eu tinha antes, de bebida. Então, assim, foi muito complicado. Mas aí, eu lembro de um amigo meu, que hoje é pastor, né? Ele é pastor em Belo Horizonte, nós trabalhávamos juntos, e ele também era do mundo. E ele foi para Cristo, e ele ficava me falando, cara, você precisa ir comigo na igreja, você precisa ir comigo lá para participar das reuniões, é muito bom. E isso se deu na Igreja Batista Lagoinha, lá em BH. E ele falava sempre comigo, vamos lá, você vai gostar muito. Eu não queria saber, né? Não queria, porque eu sabia que a partir do momento que eu fizesse a decisão, né, de andar com Cristo, não tinha volta. Né? Eu tinha experimentado já algumas coisas, eu sabia dentro de mim, né, que aquilo era uma responsabilidade. Sim. E o velho homem, ele sempre quer, né, falar mais alto, né? Ele quer sempre sobressair. E aí, então, eu falei, não estava nada bem, né? A gente estava passando por um momento muito difícil, né, no casamento, e as crianças pequenas, né? Eu falei, eu não vou voltar. Isso já era o ano de 2007. Então, nisso já tinha Agnes também, então? Já tinha Agnes e o Marquinhos já tinha nascido. Né? Sim. Né? E aí, porque a Agnes nasceu em 2005 e o Marcos em 2007. Então, eu falei, eu não vou. Fiquei relutando. E aí, o que acontece? Um dia eu estava em casa só, porque nesse meio tempo a Rosângela veio para Campinas com as crianças, passar um tempo na casa da mãe dela, em decorrência
das coisas que a gente está Toda a vivendo. situação. Uhum. E aí, eu em casa, um domingo, né, uma voz veio e falou assim, vai para a igreja. Foi assim, nítido. E eu olhava, falei, que voz é essa? Tô ouvindo coisa Não bem entendia doida. muito, né? Falei, que voz é essa? Não, vai para a igreja. Se você não for, você vai se perder. Uhum. E eu fiquei com aquilo. Fui trabalhar segunda-feira. E na segunda-feira, como todas as outras segunda-feiras que se davam, né? Geralmente eu saí do trabalho, eu bebia antes de ir embora para casa, Nossa. né? Era um vício mesmo? Era um vício mesmo, né? Era algo que me aprisionava, né? E foi uma das coisas mais difíceis para me libertar, foi essa área, né? Sim. E aí eu não fui beber nesse dia, nessa segunda-feira, depois de ter ouvido essa voz. E na terça-feira eu falei com ele, falei, vou na igreja com você hoje. Era um culto que tinha na terça, na Lagoinha, que era até com o André Valadão. Uhum. Era um culto de salvação e libertação. E é um culto fé que tinha lá, né? E ele, assim, era muito usado por Deus para trazer as pessoas, né, para Cristo e para reconciliar as pessoas com Jesus. Legal. E eu fui, e ele ministrou uma palavra. E antes dele falar qualquer coisa, né, se você está afastado, se você quer receber, eu já estava lá na frente. Nossa. Eu fui até o altar. E a plataforma lá era mais alta, né, que nem aqui. E ele pregando, né, e eu já estava lá chorando, né, e falando com o Senhor. Eu falei, me liberta, eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero ser transformado. E me liberta hoje. Eu não quero mais viver assim. E aí, naquele momento, ele colocou a mão na minha cabeça e fez uma oração e para os demais que estavam ali na frente. E eu fui embora para casa leve, aliviado. Eu falei, daqui para frente eu não abandono mais o Senhor, né? E aí eu comecei a membrar naquela igreja, participar de tudo que tinha, né, na igreja, nas casas, igual tem a nossa aqui, né? E fui muito edificado, né? Comecei a entender as coisas, comecei a entender a obra do Espírito Santo na minha vida, comecei a entender o poder da palavra, comecei a entender como a gente, andando nos princípios de Deus, que as coisas, né, acontecem. Então eu fui transformado. E aí foi um processo, porque aí, nesse meio tempo, eu estava trabalhando, né, para reconstruir a minha família, né? Sim. Fazer de novo, né, as coisas funcionarem. E aí a Rosângela voltou, e aí as coisas começaram a fluir, e ela também começou a se envolver com a igreja, começou a se envolver, né, com as coisas que a igreja promovia, e a gente começou a caminhar junto, né? E lá na Lagoinha foi muito bom, que foi um tempo onde, assim, eu trabalhei muito com evangelismo lá também, né? Porque é uma igreja que ela tem essa visão de evangelismo muito forte. Então, assim, para eles, né, ganhar pessoas para Cristo digamos assim, é a visão da igreja, Sim. né? A visão forte deles é evangelizar. Legal. E aí saímos para a rua, fazíamos evangelismo, convidávamos pessoas para participar da igreja nas casas, né? Que eu falo que é um lugar que onde Deus trabalha na consolidação, no discipulado, né? Porque ali você faz relacionamento através da comunhão, você aprende com as pessoas, né? Porque você está sendo edificado o tempo todo, pessoas vão passar experiências para você de coisas que você está vivendo, né? Ou elas viveram e você vai aprender com aquilo. Sim. Então, assim, é algo que fortalece, né? Te firma, coisa que anteriormente, até então, eu não me permiti fazer, né? Porque eu sabia que a partir daquele momento que eu fizesse a decisão, eu não ia voltar mais atrás. Sim. Né? Então eu comecei a participar. E aí nós fazíamos vários trabalhos. Então foi um tempo muito bom de crescimento, né? Para nós, como filhos de Deus, como cristão, como membros de igreja. Sim. E aí começou a despertar algumas coisas dentro de nós. Sim. Peraí, então eu tenho ferramentas disponíveis, eu sei o que a palavra fala, aquilo que o Senhor confiou para nós como igreja, o que vem depois, né? Que tem que ter essa busca, né? Sim. Eu falo que o reino de Deus ele é progressivo, ele não é estático. Você tem que estar o tempo todo buscando de Deus qual que é a próxima ação, passo, né? qual é a vontade dele. Sim. Né? Que nem eu gosto de falar, que o pessoal dá risada, você não pode ser crente 3S.
sentado, salvo e satisfeito. Não. Você tem que ser um crente indignado, no bom sentido da palavra. Então você não pode se conformar com as coisas. Você não pode ver as coisas ao seu redor. Isso aqui, tá bom, é assim. Não. Há algo em você que Deus espera que seja feito. Há algo em você que Deus, né, ele quer pegar junto e fazer aquilo acontecer. Sim. Né? Porque a gente entende essa questão dos dons e chamados hoje, que são algo que Deus nos deu, que não é para nós mesmos, é para os outros. Exato. Né? Isso até amanhã um pouco, na pregação, vai ser falado sobre isso. Legal. No culto de amanhã. Legal. Né? Qual é o nosso propósito como filho de Deus? Qual é o nosso propósito como cristão? Sim. Então, você olha para Cristo, que é o nosso maior exemplo, e você vê a vida que ele levou quando ele esteve aqui, né? E você vê que ele não fez nada para si mesmo, ele fez pelos outros. Sim. E obedecendo isso, nós vemos o que ele conquistou. Sim. Ele conquistou um lugar excelente ao lado do Pai. E não muito satisfeito, nos colocou sentado do lado dele. Né? Então, assim, nos deu um privilégio que nós não conquistamos por merecimento próprio. Sim. Porque foi a vontade dele, mas eu tenho que fazer por onde. Sim. Exato. Né? Eu tenho que fazer algo por onde, algo que realmente, Cristo, valeu a pena o Senhor ter feito isso, nos colocado nessa posição. Sim. Eu tenho que dar essa resposta. Sim. Né? E a gente é despertado para essas coisas. Com certeza. E aí, nessa caminhada, nós conhecemos o Rema, né? E aí, foi até minha esposa, porque ela estava em casa e Deus falou Rema. E aonde nós estávamos, tinha um Rema, né? Que era um curso que tinha lá, voltado para cura interior e libertação, mas não era aquilo que estava no coração dela. Ela falou, Deus falou Rema. E ela foi atrás para saber o que era Rema. E ela descobriu que era um centro de treinamento bíblico. Né? E esse centro de treinamento bíblico, ela foi lá e procurou saber qual que era a visão, o que era ensinado, né? E aquilo veio de encontro. Ela falou, é isso que Deus tem. E aí ela veio falar comigo, e a primeiro momento, né? Como eu falo que as mulheres são mais rápidas, né? Bem mais rápidas, viu? Não queria dizer nada, não. Coisas, né? De uma maneira Homem mais meio veloz. meio lerdinho, não tem como. Eu fui meio lerdinho, né? Eu fui meio lerdo, eu falei, não, vai você, porque eu estou terminando algumas coisas aqui, né? A gente estava congregando na Lagoinha essa época. Eu falei, eu vou terminar as coisas que eu estou terminando, você vai fazendo, e aí vamos ver se Deus fala comigo, né? E aí ela foi para lá, começou a fazer o em Belo Horizonte. Né, em BH. Legal. Isso foi no ano de 2010. E aí eu falei para ela, olha, eu acho que algumas coisas que você está aprendendo aí, para mim, é muito impactante, né? Porque eu estava vindo de uma linha totalmente diferente, né? E assim, uma coisa que a gente tem que ressaltar é que essa questão de doutrina e uso e costume de igreja são duas coisas diferentes. Exato. Né? Então, hoje a gente vê muita coisa que é uso e costume, que as pessoas aplicam como doutrina, e impede que as pessoas conheçam verdadeiramente o potencial que elas têm em Deus. Exato. O potencial que o Espírito Santo quer desenvolver na vida delas e através da vida delas. Exato. Né? Então, assim, eu estava muito preso a Né? tradições, a usos e costumes. Tem até uma matéria no Rema que chama Doutrinas Bíblicas, Sim. né? Então, assim, eu fiquei bem confuso nessa época, porque, assim, eu estava buscando algo. Eu estava com aquela sede de fazer algo para o Senhor. Então, tinha algumas coisas que estava, assim, fora da palavra, né? Daqui que eu estava aprendendo. E eu não estou julgando, né? Porque, assim, Deus dá visão para cada um. Mas, até então, é algo que, assim, como que eu vou exemplificar para você? Uma coisa é você enxergar algo com seu olho nu, uma coisa é você enxergar algo com binóculo. Sim. Você tem uma amplitude bem maior. Exato. Uma visão bem mais... É a mesma coisa, só que olhares diferentes, né? Sim. Então, assim, o Rema estava dando binóculo para ela. Ela estava enxergando coisas na palavra que eu ainda estava engatinhando. Vendo além, vendo com muito mais detalhes. Né? E aí foi impactante para mim, né? E aí ela, sabiamente, né, começou a me trazer livros. Legal. Ela começou a trazer livros para mim ler. E eu gosto muito de ler. Né? Então ela trouxe livros para mim que foi abrindo os meus olhos espirituais, que eu falei, uau, que é isso? Eu posso isso? Eu posso fazer, é isso que eu estou buscando, eu quero, é isso que eu quero. Né? E aí eu comecei, né, a colocar, né, tudo aquele conhecimento dentro de mim.
Porque eu falo que conhecimento que você adquire é seu, é o seu tesouro. Exato, ninguém tira. E as pessoas não leem. É. E qual que é a maior fonte hoje de conhecimento? É a palavra de Deus. Os livros, eles nos ajudam a discernir coisas na palavra. Porque homens e mulheres se esmeraram na palavra para trazer algo para nos abençoar. Né? Então a gente precisa se alimentar. E olha que hoje a gente tem muita coisa para se alimentar. Tem muito né? lugar. Eu falo assim, ir, né? a biblioteca da nossa igreja tem vários livros. Sim. Né? Então, assim, peraí, deixa eu dar uma passada lá. Deixa eu ver o que tem lá. O que fala sobre finanças? Tem livro. O que fala sobre fé? Tem livro. O que fala sobre cura? E assim vai. Sim. Você tem sempre algo que vai edificar a sua fé e abrir o seu conhecimento e os seus olhos espirituais. Para tudo. Né? E eu comecei, então, a ler. Aí eu falei, pronto, é isso. Aí eu falei, opa. E aí eu estava terminando um curso, né, onde eu estava, e eu parei. O Espírito Santo falou assim, você não crê nisso aqui mais, não tem por que você ficar aqui. E aí eu saí. Era um curso da igreja, assim, era curso de libertação. Entendi. Porque assim, eu vou falar um pouco sobre isso, sempre fui voltado muito para essa questão de libertação. Né? Porque assim, como Jesus, eu sou uma pessoa que eu fico indignado ver as pessoas sendo usadas pelo o inimigo, pelo diabo. Né? O corpo do homem, o homem em si, ele foi planejado, foi criado por Deus para ter a vida dele, a vida de Deus dentro. Não é para ter outra coisa. Né? É uma aberração ter outra coisa. Então, Deus, ele fez tudo o que fez, né? Enviando Jesus. Jesus fez tudo o que fez, sendo obediente à morte, morte de cruz, ressuscitando, para que o homem agora ficasse uma casa disponível para que Deus habitasse nela. Né? Então, assim, é inconcebível você imaginar que o diabo vem e ele, né, toma as pessoas para si. Né? E são elas que permitem, né? Então, assim, qual que é o trabalho nosso hoje? É justamente levar as pessoas para Cristo, para que elas venham e se tornem morada do Senhor. Né? Então, eu vi naquele momento que era aquilo que eu buscava. Aí eu fui para o Rema, entrei um ano depois que ela, né? Ela se formou primeiro, né? E aí eu me formei e lá tive experiências incríveis, né? Com a palavra, comecei a colocar em prática o que eu estava aprendendo, que eu falo que isso é muito importante, né? A gente estuda tudo que a gente estuda, até no secular, e se você não pôr em prática... Não adianta, é só um monte de informação, né? Conhecimento, só conhecimento, né? Você não vai ter a resposta, né? Você não vai ter a manifestação daquilo que você aprendeu. Né? Então, assim, eu comecei a colocar coisas em prática. E aí eu comecei a experimentar aquilo que eu tinha tanto desejado no início. Que eu falei, Senhor, eu quero, né, cumprir o propósito do Senhor. Que é o quê? Libertar pessoas, ganhar pessoas para Cristo, curar enfermos. E coisas começaram a acontecer. E aí, nesse meio tempo, né, eu saí da Igreja Batista da Lagoinha, fui para o Verbo, e aí lá também começou a ficar muito intenso a questão do chamado, que aí eu já estava entendendo. Né? A questão de missões, a questão de evangelismo. E isso foi muito importante, porque eu comecei a ver assim, peraí, eu não posso ficar parado, eu não quero ficar parado. Então, qual que é o próximo passo? É eu me alinhar com a visão da igreja, me alinhar com aquilo que é o trabalho da igreja local. Né? Que eu falo que isso é o primeiro requisito do missionário. Né? Ele tem que servir na igreja local. Exato. Né? Então, assim, não adianta a pessoa querer fazer missões, sair daqui e ir para outro país ou para outra cidade para desenvolver um trabalho que ela não desenvolveu na igreja local onde ela está. Né? E é importante a questão da submissão, porque você tem que se submeter ao seu líder, ao seu pastor, você tem que deixar ele te corrigir, você tem que deixar ele te colocar em lugares que você não vai ter conforto para fazer aquilo que você tem domínio. Né? Pastor, eu quero servir o Senhor porque eu quero ser treinado. Beleza, então você começa, eu vou te dar uma experiência. Quando eu fui para trabalhar em tempo integral na igreja, né, isso no Verbo em BH, e foi um processo, né, que eu já estou pulando um pouco aqui, mas depois eu volto. Tudo bem, pode porque ir, veio pastor. o exemplo, né? Aí, assim, o pastor falou, bem-vindo, né? Você agora vai fazer parte do corpo pastoral
auxiliar da igreja, e aí eu tenho um trabalho para você. E o prédio era novo, estava sendo todo pintado, né? Ele me colocou para colocar rodapé na igreja. Rodapé, canto de parede. Uhum. Falei, cara, eu não sei fazer isso. Naquele momento, veio tudo assim, ó, sabe? Falei, não sei fazer. Eu comecei a colocar impedimentos e limitações. Eu não sei fazer. Será que ele está pensando que eu sou marceneiro? O que está passando na cabeça do pastor? Veio tudo. Aí começou a vir, né, aquelas coisas que o inimigo levanta. Sim. Cara, você saiu de um trabalho que você ganhava, tal, e agora você veio para a igreja em tempo integral para pôr rodapé. Você veio se sujeitar a isso. Aí veio o Espírito. Que eu falo que o Espírito Santo é maravilhoso, porque ele fala conosco. Sim. Ele nos ajuda, ele nos aconselha. O Espírito Santo falou assim, só faz. Só faz. Aí eu falei, então tá, vamos fazer. Aí eu fui saber, né, me informar como colocava rodapé. Me ensinaram, aí peguei um esquadro, né, porque quando junta o cantinho, tem que fazer lá o ângulo. Aí eu fui fazendo. Sala por sala, salão, tudo mais. Terminei. Aí depois que eu terminei, o pastor, parabéns, bem-vindo ao ministério. Por quê? É isso. Você não vai para o ministério, né, para o seu chamado, fazendo o que você tem só segurança ou tem conforto para fazer. Não, você vai para o ministério para fazer o que é necessário, Sim. o que é preciso, seja o que for. Né? E eu visitar pessoas em hospitais, fazer muitas coisas quando eu estava na igreja nesse tempo integral. Mas voltando um pouco lá atrás, né? Fazendo o rema, né, eu tive o despertar de missões, né, porque a gente começou a trabalhar com evangelismo e missões na igreja. Né, a princípio nós entramos com o evangelismo, né, e tinha os líderes lá, e tinha também os líderes que eram da Secretaria de Missões, e a gente começou a entender como tudo funcionava, né, como tudo aquilo lá evoluía, né, o trabalho, o que era a visão da igreja local. E aí tivemos contato com missionários, que eram pessoas que eram recebia suporte da igreja local, financeiro, e o suporte também espiritual, porque isso é muito importante. É muito importante. Porque as pessoas acham assim, eu vou colocar um missionário no campo, né, ou o missionário vai para o campo, ele só precisa de dinheiro. Não, dinheiro é a coisa que o missionário menos precisa. Né? O missionário ele precisa de uma igreja que está junto com ele. Sim. Ele precisa de uma igreja que realmente pega junto, entende a visão, uma igreja que realmente está o tempo todo auxiliando, apoiando, ligando nos momentos difíceis, Sim. né? Ou nos momentos alegres também. Então eu comecei a entender tudo isso com aqueles missionários, né? Você acha que teve aula com a Celi, né? Não sei se você chegou a conhecer ela. Não tive, mas que era eu sei quem é. missionária, que estava na Sim. Índia. Sim. E tinham outros missionários. Então, assim, pessoas que passavam experiências incríveis. De igrejas em lugares inóspitos que, tipo assim, tinha que sair todo mundo correndo da igreja. Porque o povo estava ameaçando a entrar, invadir a igreja e pôr fogo na igreja. E eu via ou lia sobre essas coisas, eu falava assim, nossa, né? E aí você vê o evangelho, você vê as escrituras que relatam sobre perseguições. Sim. E isso existe até hoje. Sim. Né? E esses missionários estão lá. A questão toda né? Como que a igreja entra nisso? A igreja local. Através das intercessões, das orações, das ajudas financeiras para quando o missionário tem que sair de um lugar, precisa de uma passagem aérea. Quem que vai? É a igreja. Né? Porque somos nós que somos a ponta da lança, né? Nesse quesito, com o missionário, né? E o evangelismo na igreja, eu falo que é uma engrenagem importantíssima. Por quê? É ele que vai trazer pessoas para a igreja, pessoas para conhecer a Cristo, é ele que vai despertar o chamado das pessoas no cumprimento do evangelismo, porque no evangelismo você vai descobrir, né, o seu dom, às vezes, de profeta, porque Deus vai trazer palavra de conhecimento e sabedoria para a pessoa que está sendo evangelizada. Né? É no evangelismo que você vai desenvolver o chamado de evangelista com manifestação de curas, porque você vai em lugares evangelizar como hospitais, como nós fomos, leprosários, que é casa que recebe pessoas com lepra, casas que nem nós fomos, né, que
dão assistência a portadores de HIV, e você vai impor as mãos sobre enfermos, debaixo de uma unção e de uma direção do Espírito, e pessoas vão ser curadas. Sim, algumas pessoas precisam dessa manifestação para, de fato, acreditarem no Senhor, né? E desenvolver o chamado em Cristo, né? O chamado em Deus. Porque você vai ver que ali, Deus trabalhou, né? Com você, através de você, para alcançar alguém. Né? E eu nunca imaginei essas coisas acontecendo. Eu tinha expectativa delas, mas eu não sabia como elas iam acontecer. Porque até então, onde eu estava aprendendo muita teoria e não pondo nada em prática. Né? E quando a palavra revelada chegou para mim, eu vi que era estimulado a prática daquilo que eu estava recebendo. Estimulava muito a prática. Então eu ia. Nós fizemos evangelismo de rua, fizemos evangelismo em metrô, em vários lugares. Né? Teve um impactante que foi em 2014, quando teve Copa do Mundo no Brasil, né? Em parceria com os Gideões do Canadá, a gente recebeu 1 milhão de exemplares de Evangelho de João, em inglês e português. E a gente ia distribuindo aqueles evangelhos. É tipo aqueles livrinhos dos Gideões que tem nos hotéis, já viu? Aquilo lá é uma benção. Aquilo lá, cara, eu fiquei lembrando outro dia, quantas vezes eu fui em hotel, que eu ainda não era, né, não era cristão, e tinha aquilo nas gavetas lá dos quartinhos. Dos quartos de hotel lá. Eles deixam, né? E eu pegava aquilo e falei, cara, por que põe isso aqui? Quem quer saber disso daqui? Cara, aquilo salva vidas. Sim. Aqueles encartes salvam vidas, né? Pessoas que estão em um momento difícil ler, né? E aí eu lembro desse episódio em 2014 que a gente foi distribuir e a gente viu colombianos, gregos, pessoas de tudo quanto é nacionalidade. Eu falei assim, o mundo está aqui. Às vezes a gente fala assim, eu quero ir, e o negócio vem. Né? Às vezes as pessoas estão orando por nações, né? Eu quero alcançar nações. Alcança a nação que está mais próxima de você. Qual que é? É o vizinho do seu lado. Ele é a sua primeira nação. O que Jesus falou? Sede meus discípulos, né? E aí vocês vão pregar o evangelho em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, tem um ciclo. Exato. Né? Tem um ciclo. Você começa aqui e o ciclo vai aumentando. E aí vai expandindo. Vai expandindo. Né? Então, assim, foi muito bom isso em 2014. E aí a gente começou a fazer trabalhos missionários com igrejas locais, né? Onde a gente dava assistência para as igrejas, né? Na implantação, no crescimento, na consolidação, né? Dos departamentos, que a gente pegava pessoas que, né? Tipo assim, a gente tem um líder aqui que vai estruturar o diaconato, tem um líder que vai estruturar o louvor, vai ministrar, pessoas que vão ministrar para crianças. E a gente ia criar essas estruturas e ia com ela para as igrejas para ajudar, né, no crescimento das igrejas. Era um trabalho missionário. E isso foi muito bom, né? E aí chegou o ano de 2013, né? Eu fui para tempo integral na igreja, né? E aí aprendi muitas coisas, né? Aprendi muitas coisas mesmo, como que é o ministério, né? Digamos assim, 24 horas, né? Que é o que o nosso pastor hoje vive, né? Ele é pastor em tempo integral, né? Ele está sempre pronto, né? Para visitar pessoas, e coisa que a gente nem fica sabendo, né? E a gente só imagina como deve ser para ele corrido e puxado. Sim. Né? Mas é prazeroso. Com certeza. Né? É prazeroso. E aí a gente começou a trabalhar em tempo integral na igreja. Mas não como pastor, você ainda não era consagrado? Pastor, como auxiliar. pastor. Nessa época eu fui licenciado, né? Eu fui licenciado e a gente começou a trabalhar em tempo integral na igreja. E esse chamado de pastor queimava no seu coração ou nunca passou pela sua cabeça? Então, Marina, é assim, eu nunca quis ser pastor. Geralmente os pastores não querem. Na verdade, assim, eu tinha muito certo no meu coração o chamado de evangelista. Sim, é isso que eu ia falar, porque eu operava e opero muito nesse chamado. Nesse ministério, né? Então, assim, o evangelista, né, igual a gente teve aqui um tempo com o pessoal do ID, né? E foi falado muito sobre isso, né? A diferença entre o evangelista e o missionário, né? Que não necessariamente o evangelista tem que ser um missionário, né?
e vice-versa. Sim. Né? Na verdade, eu falo que o missionário ele toca em vários chamados e o evangelista é o evangelista. Né? Mas eu entendi que assim, conforme você vai caminhando com o Senhor, você vai entendendo as necessidades do reino e da igreja local que você está. Sim. Né? Você tem que discernir essas coisas. Você não vai fazer a mesma coisa a vida inteira. Ah, tá, mas na palavra você vê os profetas sendo só profetas. Na antiga aliança, ok. Mas você pega o Novo Testamento, você vê pessoas que migraram de um chamado para outro. Paulo é um exímio mestre, né? Mas você vê Paulo depois se tornando um apóstolo. Exato. Você vê vários, né, que foram... você vê Filipe, evangelista. Depois lá na frente você vê Filipe como diácono. Servindo a igreja. Tá entendendo? Sim. Então, assim, você tem que entender essa necessidade que Deus, né, ele busca de nós, né, o cumprimento de necessidades dentro do corpo de Cristo, e você vai passar por chamados. Exato. Né? Isso aí é fato. Sim. Né? Então, assim, não quer dizer que você começa de um jeito e você vai terminar daquele jeito. Não. Só se você se fechar. Exato. Falar, Senhor, ou se Deus for bem claro e falar, você vai ser usado aqui, pronto. Né? Então, assim, a gente tem exemplos claros, né, no nosso meio, na nossa igreja. Pessoas que você vê hoje já ensinando, pessoas que você já vê pregando. Se você falasse, não tinha chamado nenhum para ensino, né, naturalmente falando. Porque eu falo que é o Espírito Santo que nos capacita. Né? Ele vai nos capacitando. Então, você tem que estar aberto. Né? Então, assim, eu fui me abrindo. Então, assim, eu gosto muito de ensinar, mas eu não tenho chamado de mestre. Misericórdia, mas e se tivesse? Mas eu gosto de ensinar. Ô, pastor, pra mim você é um mestre. Mas assim, por quê? Porque quando você ensina algo que você tem amor por aquilo, você passa com excelência. Exato. É com zelo, né? né? Com zelo. Você passa com excelência. Né? Sim. É diferente de você fazer uma coisa por fazer. Né? De qualquer jeito. Então, assim, eu gosto de ensinar, mas eu não tenho chamado de mestre. Eu tenho amigos que são mestres, e a gente tem pessoas que são mestres no nosso meio. Você vê que a forma de ensinar é de um mestre. Né? Então, assim, na época, eu vi que o chamado de evangelista era muito claro na minha vida. Por causa dos sinais, das coisas que aconteciam. Mas a necessidade, né? a necessidade de pastorear chegou. E o que é interessante? Que Paulo fala uma coisa para Timóteo, e eu fiquei sempre com isso dentro de mim. Ele falou, é necessário que os homens reconheçam o chamado de Deus na sua vida. Porque quem dá o chamado é Deus, não é homem. Deus nos dá o chamado é dele. Os dons são dele, tudo é dele. Né? Então, assim, por mais que os homens reconheçam, os pastores, né, estabeleçam pessoas como líderes, e estabeleçam ela como pastores ou mestres, evangelistas, é porque houve um reconhecimento. Sim. Né? Houve um reconhecimento. Então as pessoas começaram, pastor. Eu falei, opa, como assim, pastor? Como pastor, não sou não, tá doido? Porque foi desenvolvido, né, pelo Espírito dentro de mim, algo que, tipo assim, até então não me atentava, que eu ganhava as pessoas para Jesus, mas eu também queria cuidar. Você cuidava, né? Porque até então, eu via as pessoas ganhando, e beleza, agora E o pastor cuida, exato, e eu vou ganhando. Nada de errado com isso. Sim. Se a pessoa tem esse chamado, amém. Mas eu tinha aquela coisa de cuidar. Peraí, esse irmão, precisa discipular, precisa consolidar, porque eu olhava para mim lá atrás, que não me firmei. Por quê? Não, porque foi mais falha minha do que das pessoas, eu reconheço isso. Mas eu falava assim, precisa cuidar. Precisa trazer as pessoas para perto. Né? Igual um jovem. Hoje um jovem vem, né, ele participa do culto com vocês, mas o que vai fazer ele ficar? Relacionamento. Exato. Comunhão. Exato. É aquilo que tem na vida de vocês, ele poder desfrutar, não só ver de longe. Né? Porque as pessoas vêm para a igreja e às vezes olham as coisas de longe e não se envolvem. Né? E a partir do momento que elas se envolvem, elas ficam. Elas se sentem parte. Né? Esse senso de pertencimento é muito importante. É muito importante. Né? Você não pode fazer parte de um corpo que você se sente desligado dele. Né? Então, assim, tem as duas partes. Tem da pessoa se abrir para isso e tem a nossa de acolher. Né? Fazer as pessoas se envolverem.
né? Coisa que não pode ter dentro da igreja é panela. Isso aí é uma palavra que não, ou uma ação, né? Por melhor se dizer, não pode existir, né? Dentro da igreja. A gente sabe que infelizmente a gente ouve por aí, porque é assim, é assado. A gente vai em lugares e vê, né? Mas assim, não é para ser dessa forma. Que nem Jesus gosta de falar, né? Convosco não será assim, né? Jesus fala, quem quer ser o maior? Então seja o que mais sirva, né? Então assim, nós estamos aqui para servir as pessoas, né? E fazer elas se sentirem importantes e parte desse corpo que elas se inseriram nele, né? E aí eu fui vendo essa questão toda, né? Do chamado, migrando, mas eu falava para o Senhor, eu quero continuar, Senhor, com unção para curar os enfermos, porque eu não gosto de gente doente. Perto de mim, não. Não que eu não gosto da pessoa, eu não gosto da doença que está nela. A doente fica pra lá. A doença que está nela que me incomoda. Sim. E eu lembro que uma vez o pastor falou uma frase ministrando, ficou bem gravada em mim. Quando Deus te mostra uma necessidade, é porque Ele quer que você resolva. Então, se você via essa necessidade, era porque... Você é a resposta para ela. Então, isso é algo que tem que estar impregnado em nós. Tipo assim, você viu, e agora? Se o pastor tivesse aqui, eu ia chamar ele para orar. Não, é você. Isso é missões. Né? É você ser missionário. Eu falo uma frase, eu postei ela muitos anos atrás. E quando eu estava para vir aqui, o Espírito Santo me lembrou. Que ele falou assim, cada coração com Cristo é um missionário. E cada coração sem Cristo é um campo missionário. Que top. Muito bom. Ou seja, dentro de nós já tem que ter essa consciência de fazer missões. E o que é fazer missões? É fazer a vontade do Senhor. É você ir aonde há uma necessidade. Né? E aquelas pessoas que estão ali é um campo missionário. Exato. Muito né? bom. Você vai trazer a pessoa para Cristo. Você vai ressuscitar um morto, igual eu gosto de falar. Né? Porque a gente ora pelos milagres. Olha, eu quero ver os milagres. Traz alguém para Cristo. Já é um milagre. Exato. É uma pessoa que você trouxe da morte para a vida. E você se alegra. Porque não tem algo mais prazeroso que você possa desfrutar nessa vida. É legal comprar um carro, um celular. É legal as coisas materiais. Né? Porque essas coisas são, a gente precisa entender que são ferramentas que a gente precisa, né? Para o nosso dia a dia. Mas isso não é o nosso propósito. Não é o propósito de Deus para nós. O nosso propósito, né, é mostrar Cristo para as pessoas. E não tem algo mais prazeroso que você trazer uma pessoa para Cristo, ver ela firme, igual hoje, assim, quantas pessoas que eu levei o evangelho para elas, hoje são pastores, líderes e tal. O mérito não é meu, o mérito do Senhor, mas eu me alegro com isso. Porque eu fui um instrumento usado pelo Senhor para alcançar essas vidas. Né? E foram coisas tão assim, gente, se nós for contar, nós vamos varar a noite de coisas que o Senhor me fez fazer para alcançar vidas de pessoas. Conta um exemplo aí pra gente. Eu tenho uma experiência muito boa. Quando eu morava em BH, tinha um vizinho, né? Que o Senhor começou a me despertar para ele, né? Eu começo a orar pela vida dele. E eu e minha esposa. E, inclusive, ela até ligou para a Rosângela esses dias, que eles são muito gratos por que Deus fez na vida deles. O contexto era muito pesado. Eles vinham de uma família predominantemente, não era nem espírita, era mais pesado ainda. Era muito mais pesado. A menina foi consagrada, a moça, né, foi consagrada a demônios, né? E ele era totalmente escravo dos vícios, álcool e drogas. Então, assim, tinham 2 filhos que os meninos eram muito retraídos, sabe? Então, assim, tinha uma coisa muito pesada ali naquela família. E a gente orando. E começou a acontecer, quando a gente começou a orar, começou a acontecer coisas na minha casa. E assim, meus filhos começaram a ter enfermidades, as coisas em casa começaram a quebrar. Aí, naquela época eu não tinha entendimento, eu falei assim, a retaliação do inimigo. Deixar isso bem gravado. Não existe essa palavra na Bíblia. Não existe retaliação do inimigo. A palavra fala que nós vamos fazer as obras que Jesus Cristo falou que nós faríamos e que nós temos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E dano algum será causado a nós em fazer a obra do Senhor. Ponto.
Então, eu tive esse entendimento depois. Mas eu fui corajoso na época com o entendimento que eu tinha. Eu falei, eu não vou desistir, eu vou ficar firme. E comecei a orar para aquelas coisas na minha casa, né, não acontecer e tal. E comecei a orar. Um dia, eu orando, eu orava muito pela madrugada nessa época, né? Hoje nem tanto, confesso. Porque eu entendi que não tem negócio de fila. Amém? Tanto faz horário, O né? horário com Deus é aberto. Tem gente que fala que de Não vai ter madrugada menos Tem fila, menos né? gente. Não tem isso, irmão. Você está ao lado de Cristo, amém? Exato. Sentado com Ele. Então, você tem acesso ao Pai e a Jesus o tempo todo. Sim. Aí, eu falei, vou lá orar, então, em volta da casa dele. 7 voltas, Ah. igual Jericó. E funcionou, irmão. Olha só. Eu falo que a nossa fé no Senhor, ela é extraordinária. Sim. Porque Deus, ele age, né, no entendimento que a gente tem. É. Eu falei, mandou orar, eu vou dar 7 voltas e vou ver o negócio acontecer. Quando passou uns dias, eles foram até a nossa casa, nós evangelizamos eles entregaram a vida para Jesus. E o que se deu depois foi batismo nas águas. E aí eles ficaram firmes lá na igreja Batista da Lagoinha e abriram a célula na casa deles. Aí a gente Legal. tinha mudado de perto deles, né? E aí um dia em casa, eu falei, Rosângela, eu estou lembrando de Pedro. Ela falou, por quê? Eu não lembro que Pedro foi lá, depois que passaram e as pessoas foram batizadas nas águas, e Pedro falou assim, e o batismo no Espírito Santo? O que as pessoas responderam para Pedro? Nós nem sabíamos que tinha batismo no Espírito Santo. Nós recebemos o batismo de João. Sim. Por quê? Era o entendimento que quem pregou para aqueles homens, que está relatado na palavra, tinha. Tinha. Mas Pedro falou, não, tem que batizar no Espírito Santo também. Porque isso é imprescindível para a vida de um cristão. Batismo no Espírito Santo. Você é batizado nas águas, amém. A vida de Deus está em você, amém. Glória a Deus por isso. Mas você precisa receber o batismo do Espírito Santo. Sim. Porque revestimento de poder. É onde você vai ter os seus olhos espirituais abertos e você vai ter os dons do Espírito fluindo através da sua vida para você fazer evangelismo, missões, pregar, para tudo. Sem ele não dá para fazer nada dessas coisas. Você até faz, mas você é limitado. Sim. Né? E aí, nós fomos lá e batizamos. A gente já tinha saído da Lagoinha, a gente já estava no Verbo. Certo. Eu falei, vou lá batizar eles no Espírito Santo. Receberam na hora o batismo do Espírito Santo. Ele falou, na verdade, a gente está esperando. Olha só. E aí eu falo, gente, tem que ouvir a voz do Espírito. É. Pessoas esperando coisas que eu e você tem para dar. É. Exato. E a gente às vezes, não, vou ficar em casa. Eu vou sair daqui, a gente tinha que andar 50 quilômetros para ir na casa deles. Eu falei, eu vou. Olha. Um outro evangelismo marcante foi do tio da Rosângela, que ele era pai de santo. Nossa. E ele teve um AVC, parou de falar, parou de tudo. Travou, ficava só sentado no sofá. De Belo Horizonte até a casa dele, dava uns 800 quilômetros. Nossa, O Espírito Santo falou, vai lá. Eu falei, vamos lá no seu tio, falar de Jesus para ele. Porque se ele for levado, a gente vai fazer o nosso papel, que é ele ir com salvação. A gente foi e pregou o evangelho para aquele homem. Aquele homem que benzia pessoas, fazia um monte de trabalho para o inimigo. Ele só chorava na hora da pregação. E aí você fala, e aí? Né? Está disposto a fazer missões mesmo? Deus vai exigir coisa de você. Vai te tirar da zona de conforto. Vai te tirar da zona de conforto. Sim. Vai demandar recursos que você tem. Exato. Você, como a pessoa que tem chamado missionário, ela tem que ser a primeira a investir nela mesma. Ela tem que ser a primeira a investir naquilo que Deus coloca no coração. Tem gente que fala assim, eu só vou fazer missões se a igreja pegar junto. Se a igreja levantar uma oferta, se a igreja isso, a igreja aquilo, para com isso. A hora que você começar a fazer, e aquilo for testificado no coração do pastor, dos líderes, que realmente é uma direção de Deus, eles vão pegar junto. Vão pegar junto. Mas você tem que ser o primeiro a dar o passo. Paulo não ficou esperando, não. Por que ele fala nas cartas aos Coríntios, vocês não me ajudaram em nada. Agora, os que tinham menos são os que já ajudaram. Mas para não ficar vergonhoso para vocês, se vocês quiserem levantar uma oferta, eu estou parafraseando. Quando eu voltar aí para não ficar constrangedor,
Ele não estava cobrando oferta deles, estava cobrando uma atitude. Sim. Porque a igreja, né, Paulo ensinava isso para as igrejas. Vocês precisam investir na obra missionária. Vocês precisam investir na propagação do evangelho. E para isso, os recursos eles tinham. Uma igreja que era suprida de tudo, né? A igreja de Corinto. Era suprida de tudo, mas não se atentavam para algumas coisas. Então, assim, o missionário ele tem que ser o primeiro a dar o passo. Né? Ele tem que investir. Eu quero ir para a China. Legal. Já fez o curso de mandarim? Tem que se mover. Tá entendendo? A questão toda é essa, é que a gente quer fazer muita coisa e a gente não se prepara muito para elas. Né? Até comparando com a vida secular, se a gente quer ser um engenheiro, se a gente quer ser, sei lá, qualquer profissão, eu preciso estudar para que eu seja. Lógico. Só que quando se trata das coisas do reino, a gente não quer se preparar. Então, Porque não, aí Deus você vai me dar tocou- graça. Você tocou em algo que é muito importante. Deus, ele capacita. Ele capacita, mas você tem que fazer a sua Exato, exato. parte. Né? Você não pode ficar lá naquela atitude que vai ser igual o Shazam. Você vai gritar Shazam e o poder vai descer. Né? Exato. E você vai falar a língua que precisar falar em outra nação. Não, você tem que se preparar. Né? E lógico que o Espírito Santo ele vai te ajudar. Com certeza. Ele vai te dar facilidade para você aprender. Né? Isso. Eu lembro que aí, voltando um pouco, em 2015, né? No final de 2013, eu terminei a escola de ministro. E aí na escola de ministro foi tratado questão de caráter ministerial, né? Eram coisas que eu precisava aprender, né? Ser preparado para a questão do ministério. E aí eu fiquei um ano lá servindo na igreja e fazendo a escola de ministro. E aí veio aquela chama de fazer a escola de missões em 2014. Eu falei, então vamos, né? É isso, conversou com o pastor, ele viu que era aquilo mesmo, porque a gente já estava desenvolvendo um bom trabalho na área de missões e evangelismo na igreja, né? E aí falou, não, é isso aí, vai lá, que é o que Deus tem para a vida de vocês, né? E aí testificou com a minha esposa também, que eu falo que a mulher é um bom termômetro, né? E a minha é demais. Quando ela falar, vai dar ruim, Vai dar. vai dar ruim. E eu já vi isso acontecer, né? De coisas que assim, eu tomei decisão e aí acabou que não era aquilo, né? E tudo que você escolhe errado, você paga o preço. Sim. Quando Deus escolhe, Ele paga o preço. Né? Ele provê tudo, né? Daquilo que Ele tem de propósito. Sim. E aí nós fomos para lá e assim, foi um tempo maravilhoso, né? Nós ficamos ali um ano fazendo a escola, servindo no projeto social, né? E a gente trabalhava um pouco com crianças, mas mais com jovens, né? Eu comecei a fazer algo que eu tinha um desejo no coração há muito tempo, que era passar conhecimento profissional, né? Que eu acho que isso agrega muito também. Você ensinar coisas para as pessoas e atrair elas, né? Para Cristo, né? E eu sempre tive isso comigo e eu queria sempre ensinar, passar, né? E aí foi bom que eu fiquei lá um ano ensinando mecânica. Legal. E fazendo outras coisas na igreja, que aí eu vi assim, vim aqui como missionário. Então assim, eu fazia velório, o pastor punha eu para fazer velório, fazia reunião nas casas, pregava, fazia evangelismo, tinha momentos que mandava fazer libertação de pessoas, tinha muita pessoa com manifestação de demônio lá. Isso aí era muito legal. É legal, vai. É legal. Eu gostava. Não assim, por causa da condição que a pessoa estava, mas para ver o diabo perder, cara. Era muito legal. Porque assim, cara, você chegava lá, você ficava impactado com a condição que o diabo deixava as pessoas. Transformadas, assim, o semblante, tudo, sabe? O ser humano não nasceu para ser aquilo. Sim. Né? Deus não projetou o ser humano para aquilo. E você via as pessoas naquela condição, eu falei, cara, não vai ficar assim. Eu sei o Deus que eu sirvo e o poder que há no nome de Jesus. Eu sei a palavra. Então eu vou fazer tudo isso aqui agora, libertar essa pessoa em nome de Jesus. E libertava. Né? E a gente levava aquelas pessoas, algumas assim, não aceitavam e depois voltava na mesma condição. E isso é triste, né? Sim. Porque assim, Deus sempre vai respeitar o livre-arbítrio das pessoas, né? Sempre. Sim.
Sim. Mas a gente, eu falo, é como um bombeiro, né? Você não quer saber por que pegou fogo. Exato. Você vai lá para apagar o incêndio. Né? E aí depois tem que fazer um trabalho de prevenção. Sim. E é aí que as pessoas não querem. Não quero continuar assim, quero viver essa vida. Aí lembra do que a palavra fala. Quando a casa é liberta, e se ela permanecer vazia, aquele que saiu volta e traz 7 piores. Sim. Né? Jesus falou isso. Então, assim, a casa tem que ser ocupada com a vida de Deus, né? Sim. A casa que eu digo o homem, né? E assim, as pessoas não queriam, né? E lá eu vi muito isso daí. Então, assim, foi um tempo muito bom lá de aprendizado, de missões, né? A gente fez muito trabalho externo com igrejas locais. Então, assim, a gente viu um lado missionário que até então a gente sabia de ouvir falar. A gente viveu aquilo, né? E assim, a gente começou a ser trabalhado em vários aspectos, né? E a gente começou a dar valor nas coisas que para as pessoas são simples, como água. A gente não tinha água para tomar banho. A gente tomava banho de lata, né? Com água aquecida, porque os lugares, até mesmo a casa que a gente morou, não tinha essa coisa da água chegar no chuveiro quentinha, não tinha. A água chegava uma vez por semana lá. Então a gente foi trabalhado. Para quê? Para a gente aprender a dar valor e não murmurar. Sim. E não ser incrédulo. E saber que Deus, ele supre todas as nossas necessidades, que nem está escrito em Filipenses 4,19. Sim. Ele supre, ele garante necessidade suprida. E tinha alegria naqueles banhos. Sabe? Porque você viu cuidar de Deus. Tinha gente que não tinha. Tinha gente que não tinha como pôr água na caixa. A gente tinha. Era uma condição diferente do que a gente vivia aqui no Sudeste, né? Que agora está frio. Lá quando esfriava, meu amigo, era osso. Porque esfria, né? O pessoal acha que é sertão, mas esfria. Sim. Mas assim, você tinha que estar ali disposto, né? Porque você aceitou o chamado, né? Então você vai aprendendo, você vai sendo trabalhado, moldado, Sim. né? E essas coisas é muito boa pra gente, pro nosso crescimento, Com né? certeza. E você não tem tempo ruim para nada. A gente dormiu em chão de igreja, a gente dormiu em carro. Então assim, passou várias situações por conta do chamado. E isso não é nada. Porque você olha para que Cristo passou, o que é essas privações, né? Não é nada, né? A gente olha para o Senhor e fala, meu Deus, como que ele conseguiu suportar tudo isso? Por amor a nós, né? E o que a gente pode fazer por amor aos outros, né? Deixar de dormir num lugar confortável? Isso é fichinha. É até legal o senhor falar sobre isso, porque às vezes quando a gente fala sobre missões, quando alguém é despertado, enfim, você vai ser missionário. A pessoa vislumbra um cenário muito fácil, bonito, aquilo que posta em redes sociais, aquilo né? Tá no Instagram. Isso, cuidando de uma criança e tudo mais. E trazendo essa realidade, ter esse conhecimento. Muitos missionários vão, porque o ir é fácil. Você consegue levantar um valor ali, as pessoas te mandam, beleza. Isso mesmo. O problema é permanecer. Permanecer. É aí que aí, sim, agora eu estou à margem das necessidades. Como eu vou me O que posicionar? vai te manter é a convicção em Deus. Exato. Daquilo que ele chamou pode fazer, daquilo que ele está fazendo ali, né, na sua vida e através dela. Você vai passar momentos que você vai ter necessidades e elas não vão chegar na velocidade que você queria, mas vão chegar. Vão chegar. Vão chegar. Porque a Bíblia ela é clara, fala que o nosso trabalho no Senhor nunca é em vão. Nunca é em vão. Deus vai suprir. Com certeza. E você está fazendo algo para o Senhor que você vai ser recompensado. Aqui na terra e depois vida eterna. Né? Então, assim, você tem que estar convicto. E você tem que estar com fé. E você tem que estar com o olho sempre naquilo que é mais importante para Deus, nas vidas. Se você tirar o olho das vidas e olhar as circunstâncias, você volta. Porque aí você vai falar, porque a igreja não está me apoiando como eu gostaria. Isso é o inimigo soprando na sua mente. Porque eu precisava mais disso e não estou tendo, mais daquilo. Então, assim, você tem que permanecer, ficar convicto. Né? E aí as coisas vão fluir, porque, igual eu falei, o prazer que dá é nos resultados. Nos frutos, né, que eles aparecem, né? Eu lembro de uma cruzada que nós fizemos lá, em Soledade, lá na Paraíba, que assim, naturalmente falando, não tinha condições para fazer.
Mas aí, né, a gente começou a se movimentar, buscar os recursos, vai na prefeitura, vai não sei o quê, não aqui, não ali, de repente, orou, falou, Senhor, é o Senhor que quer. Então, se o Senhor quer, o Senhor vai prover tudo que é necessário. Nós vamos aqui ouvir algo que o Senhor der direção. Aí começou tudo a fluir. Foi fluindo. Quando vê, encheu um ginásio com 4.000 pessoas numa cidade de 17 mil habitantes. Nossa, muita Nós gente. estamos falando de quase 30% da população. Sim. É muita gente. E teve várias conversões. Várias pessoas aceitaram Jesus como Salvador. E teve várias curas. Aquilo para mim foi 3 dias sem dormir. Eu me alegrava. Pai, obrigado. Por quê? É prazeroso. Você vê que você semeou algo com Deus e teve a colheita. Né? E teve a colheita. Então eu falo, evangelismo e missões é algo que, assim, o cristão, ele tem como prioridade de fazer. Sim. Ah, mas como fazer? Aí é que está. É evidente que tanto numa coisa como na outra, tanto em evangelismo como missões, nem sempre você vai ser a pessoa que vai estar lá. No local, nem sempre você é a pessoa que vai estar lá fazendo, né? Mas você é aquela pessoa que vai dar suporte. Né? Você vê as pessoas que andavam com Cristo, né? As pessoas davam suporte para o ministério dele terreno. Tinha pessoas ali que executavam tarefas. Né? Você vê no ministério de Paulo pessoas que também não estavam o tempo todo junto com ele nos lugares, mas estavam, né, dando suporte. E qual que é esse suporte? É o financeiro, é o suporte da oração, é o suporte de cuidar de coisas, né, que às vezes o missionário ou a pessoa que está fazendo algo não tem tempo para fazer, mas tem alguém cuidando, tem alguém fazendo. Isso é você dar suporte. Né? Isso é muito importante, porque hoje, igual eu falei, as pessoas, os missionários se frustram ou às vezes não conseguem desempenhar o chamado, porque às vezes falta suporte. Né? E os que permanecem, aqueles que têm aquela convicção inabalável mesmo, que é aqui que Deus mandou vir, ficar, e daqui eu não arredo do pé. E aí é que tá. Se Deus coloca ele na igreja local, e a igreja não é, às vezes, né, não tem o discernimento, ou não faz o que é para ser feito, Deus vai levantar outros. Sim. Com certeza. Mas a obra dele não vai deixar de ser Sim, feita, exato. porque ele está vendo lá quem ele colocou ali. Ele fala assim, esse aqui eu vou sustentar. Sim. Mas eu falo, Deus dá sempre a prioridade para nós que estamos juntos, né? Para a igreja local. Então, se a igreja caminhou com aquela pessoa, ajudou, enviou, ela tem que segurar a corda até o final. Sim. Exato. Até o final. Ah, mas apertar? Vai apertar. Algum momento, alguma coisa vai apertar. Mas o que não pode é esquecer, deixar. Né? E o evangelismo na igreja, ele tem que ser algo que tem que estar em movimento sempre. Sempre em movimento, que é o que eu falei, é a semeadura. Né? Dificilmente uma igreja que não trabalhe com evangelismo e missões, ela não cresce. Ela fica na dependência do evangelismo pessoal, do que é feito nas casas, nos relacionamentos no trabalho, na escola, né? Que as pessoas vão chegar por meio da vida, né? Sim. Nossa. Mas assim, quando você trabalha muito com evangelismo e missões, você traz uma colheita abundante, né? E aí é diferente. Agora, como fazer? Tem que dar o primeiro passo. Né? Começa fazendo pouco, que no muito Sim, o Senhor nos coloca. Exato. Né? Então é começar. Né? Então, assim, glória a Deus que hoje a gente tem um ministério, que eu não gosto de falar departamento. É um ministério. Sim. Né? Que o ministério, a palavra quer dizer o quê? Trabalho. Nós temos um trabalho voltado para o evangelismo na igreja. Né? Então, assim, é o tempo de oração, que eles passam orando, gerando as coisas no mundo espiritual, e aí as ações vão sendo feitas, né? Talvez, mas poderia fazer muito mais. Eu falo e sou taxativo nisso, a gente não precisa fazer por fazer, tem que fazer com qualidade. Exato. Preparar tudo, né? Primeiro em oração, primeiro com direção, para que as coisas fluam. Sim. Porque se for, vamos supor, vai 30 pessoas evangelizar. Se a gente trouxer é aquele um que o Senhor quis alcançar. E não ficar preso na quantidade. Tinha que ter ganhado. Não. Né? Deus, o Senhor, Ele sabe, né, o que está sendo gerado,
o que vai ser feito, né? Sim. E em missões também é o quê? Estabelece a visão, começa a trabalhar, começa a realmente, né, a movimentar isso, auxiliar, né? Eu não sei se todos sabem, igual o pastor Claudinho tem um irmão, né, uma igreja em Moçambique que sempre ele está levantando ofertas para enviar. Sim. Né? Nós recebemos, né, às vezes as mensagens, os vídeos de lá. Então, assim, já tem algo fluindo, Sim. né? E vai, conforme a igreja vai crescendo, isso vai crescendo. Porque a gente não pode ter que a visão, não, eu só vou auxiliar o missionário da minha igreja. Enquanto não tem um missionário da nossa igreja, nós vamos, Exato. né, semeando na vida Na vida daqueles do que estão outro. lá. Exato, né? exato. Porque foi uma direção de Deus. Exato, legal. Pastor, queria que você explicasse para as pessoas de casa, até para a gente aqui também, a diferença entre um missionário e um evangelista. Sim. Essas duas distinções. Porque, às vezes, quando a gente fala, como você Sim, disse, não necessariamente o evangelista é um missionário e nem vice-versa. Isso, nem vice-versa. Então, legal. O evangelista, né, a gente olha para a palavra, a gente vê que o evangelista é aquela pessoa chamada por Deus para levar o evangelho, não só para multidões, né, mas para pessoas específicas, né? Eu gosto de pegar muito o exemplo de Filipe, que Sim. pregou para o eunuco, né? E foi um cara que teve uma experiência que poucos tiveram na Bíblia. Ele foi trasladado, né? Sim. Ele entrou naquela, que eu falo hoje, é como se fosse hoje no filme de hoje, né? Ele saiu de um lugar e apareceu no outro, como se fosse de uma nave para outra, né? Então, assim, cara, teletransportou, como é isso? Imagina chegar numa experiência dessa. Muito doido. Obediência, né? Mandou ele correr ao lado daquela carruagem. E eu gosto muito dessa passagem, que tem até um livro do T.L. Osmo, que fala, né? Corra, né? Ou junte-se a essa carruagem. É o título do livro. Legal. Então, assim, Filipe, ele era um cara que pregava o evangelho e tinha manifestação de sinais e curas. Né? Então, o evangelista, ele sempre vai ter isso muito evidente na vida dele. Ele vai pregar o evangelho com muita facilidade, ele não precisa falar muitas coisas, ele vai lançar uma palavra de salvação e as pessoas vão ser quebrantadas e dar uma resposta a Deus, né? E receber Cristo. O evangelista é isso. Né? E ele tem uma evidência muito grande de sinais, né? Muitas curas. Então, o evangelista, ele tem essa marca. Né? E para ele vai ser sempre urgente, né? Pregar. Agora tem que ter equilíbrio. Porque a gente vê pessoas que falam que eu tenho um chamado evangelista, eu não quero ficar dentro da igreja. Não. Você é aperfeiçoado aqui, você é trabalhado aqui, você anda em submissão aqui, e aí você executa o seu chamado. Exato. Certo? Porque as pessoas falam, não quer ficar dentro da igreja. Por que o povo da igreja, todo mundo não está evangelizando? Porque todo mundo tem que estar aqui dentro fazendo outras coisas. Eu já fui radical no início. E eu ficava assim, não, tem que sair. Vamos pegar o povo da igreja, vão todo mundo para a rua. Não é assim. Você precisa treinar as pessoas. Sim. Você precisa despertar o chamado. Quem não tem, vai ficar nos bastidores. Sim. E vão receber o galardão do mesmo jeito que o evangelista está pregando lá na frente. Com certeza. Né? E aí o missionário. O missionário é aquela pessoa que ele é um servo, né? A marca é servo. E aí o missionário, ele pode ter o chamado de pastor, pode ter o chamado de evangelista, pode ser o chamado que for. Mas ele está sempre pronto para fazer qualquer coisa, né? Para estabelecer o reino de Deus em lugares, né? Que às vezes são difíceis, né? O missionário, ele pode ser alguém que tem um chamado para começar trabalho em casas. O missionário, ele pode ter um chamado para dar suporte em igrejas. Ele pode ser uma pessoa chamada para ir em lugares como hospitais e começar ali a desenvolver um trabalho de acompanhamento com as pessoas enfermas. Então, assim, o missionário, ele é um camaleão no reino de Deus. Né? Ele tem que estar pronto para fazer qualquer coisa. Né? E assim, dentro da igreja local, ele tem que praticamente passar em todos os ministérios. Por quê? Lá fora, quando ele for, ou seja, né, em algum lugar específico, ele já sabe aquilo. Eu preciso entender como funciona isso, como funciona aquilo. Então, ele vai ser uma pessoa que ele vai ser, né, bem, digamos assim, bem treinado, bem preparado para ele poder suprir necessidades. Né? Então, assim, um missionário, ele é uma pessoa que ele não pode ter limitações,
né? Ele colocar limitações sobre ele. Ah, eu não consigo. Não, não tem essa de não consigo. É isso que Deus precisa? Então eu vou aprender. E a graça vem. E aí que eu falo é graça. Sim. A graça vem sobre a vida do missionário para ele fazer aquilo. E tanto necessidades espirituais quanto trabalho social também, né? O missionário atua até nessas áreas, né? A gente sabe que hoje, né, é muito válido isso, tipo assim, pessoas que sabem trabalhar com crianças, elas fluem muito né, digamos assim, no campo missionário através de trabalho com crianças, é legal, né? E outras formas, né, de coisas que a gente tem do secular, né, que a gente recebe no secular, que a gente pode utilizar no campo missionário. A gente sabe disso, né? Mas eu falo que o missionário, antes de tudo, ele é uma pessoa, é um servo. Né? Tem que ter um coração de servo, tem que ser obediente, tem que ser submisso mesmo, sabe? Não pode ser aquela pessoa que, isso aqui eu não concordo. Não, né? Eu vivi isso. Não tem essa. Eu lembro de uma experiência que nós fomos para uma igreja, né? Mais para o sertão mesmo, da Paraíba. E a gente ia servir um pastor lá por 4 dias. Fazia parte do nosso treinamento. E ele passou muita coisa para fazer que você olhando, né? Se você for olhar assim, mas eu isso, eu aquilo outro, eu não faria. Não, cara. Eu estou aqui para isso, para ser treinado. Vamos fazer. E uma coisa que impactou muito foi que ele nos levou no restaurante, né? E aí nós fizemos lá o nosso prato e tinha um valor específico para você almoçar. Você não podia passar daquele valor. Então, você tinha que pesar aquela quantidade certa de comida, certo? Por causa do valor que você tinha. Fazia parte do treinamento. A gente não sabia até então, né? Eu fiquei imaginando, como é que eu vou comer com R$5? Nossa. Que foi dado para cada um naquele dia. Aí eu tenho que escolher o que eu comer. O que é mais essencial para mim comer. Né? Eu pegar as coisas que... Você é treinado nessas coisas, né? Porque vai chegar momentos que você vai ter um ovo para você comer. E aquilo tem que te sustentar. Isso tem que fazer igual Jesus. Erguer, Pai, te dou graças, porque isso aqui vai me sustentar. Mas você vai comer aquele ovo, vai ser como um bife de picanha para você. Vai te sustentar. Sim. Não vai ter o mesmo gosto, mas vai ter o mesmo peso no seu estômago. Porque Deus faz essas coisas. Sim. Né? Então, assim, a gente foi treinado nisso. Então, aí eu lembro que teve um episódio que uma irmã não quis comer determinada coisa que estava lá no prato dela. Eu, pastor, por que você está deixando isso no seu prato? Porque eu não gosto, mas por que você colocou? E se só tiver isso para comer quando você estiver no campo missionário, você vai passar fome? Você vai deixar de comer porque você não gosta? Ela pegou o prato e comeu. Porque ela entendeu. Porque não é o que eu quero. É o que está disponível. Mas eu tenho que me sujeitar a tudo. Aquilo que não fere a palavra, você tem que se sujeitar. Né? Então, assim, o missionário tem que estar pronto para essas coisas. Sim. E eu falo que quando você passa por essa experiência, nada é difícil para você mais. Nada é difícil. Você não olha limitações mais. Porque você sabe que Deus te estica. E quando Ele te estica, você cresce. Exato. É assim. Exato. E o missionário, ele cresce. Né? A gente vê grandes pessoas, né, que foram para o campo missionário, né, se tornaram grandes homens de Deus, líderes de grandes ministérios. Sim. Eu gosto muito de falar do T.L. Osborne, né, que é um homem, Reinhard Bonk, Sim. sabe, que foi para o Senhor e tem um ministério gigantesco, né? E assim, homens que você vê que Deus fez através da vida deles, né, para a evangelização mundial, de nações que eram fechadas para o evangelho, né? E eu lendo esses dias, né, meu material missionário, eu lembrei da história dos moravianos. Depois vocês olhem lá. E para quem estiver assistindo também, né? Eles não começaram a visão missionária, mas eles tinham uma urgência tão grande de levar o evangelho para as pessoas, né? E tinha tão claro para eles o que é fazer missões, que isso revolucionou. Foi logo depois da reforma protestante, depois de Martim Lutero, coisas, se eu não estiver enganado, 275 anos depois. Então eles eram uma igreja, né? Uma igreja protestante, né? Que chamava na época, que eles não tinham um departamento de missões. A igreja era missões. Era uma sociedade missionária.
E eles se espalharam por vários lugares, né? E levaram o evangelho, porque eles tinham essa urgência, né? Que eles tinham que levar o evangelho para lugares, para pessoas. E alguns deles chegaram a se vender como escravos para estar em lugares para levar a palavra. Nossa, que É doido. fantástica a história Que deles, doido. né? Então, assim, você vê ao ponto que chega, né? Sim. O entendimento. Então, assim, para nós hoje, nós temos várias ferramentas para Sim. evangelizar, para fazer missões, né? A questão é, a gente está aproveitando de tudo isso? É. Sim. Como a gente tem usado os recursos, né? Sim. Então, Que estão assim, disponíveis. a gente tem que ter o discernimento, né, do que é a vontade de Deus para isso. Porque Sim. missões não é moda, Né? né? Evangelismo não é moda. É, Né? exato. São coisas necessárias, elas fazem parte da fundação da igreja do Senhor Jesus. Sim. Né? Você vê que em Atos, quando a igreja começa, né, e ela é bem clara, e o povo ia, e os irmãos iam caindo na graça do povo. Por quê? Não tinha igreja local. Eles se reuniam em casas, né, e eles iam ganhando a simpatia das pessoas e ganhando o coração, que é o mais importante, porque se ganha o coração da pessoa, acabou. É. Né? E aí a igreja cresceu assim, Sim. fazendo missões, fazendo evangelismo, né? Fazia individual, fazia, né, coletivo. Né? Então eu gosto de falar que depois de Cristo, Pedro, né, ele foi digamos assim, o prepulsor, né, de pregar para multidões, que ele pregou para mais de 3 mil pessoas, Exato. tirando mulheres e crianças, né? Exato. Ele pregou para multidões, né? Pregou o evangelho. Então, assim, isso foi um impacto muito grande, né, para o início da igreja. E a igreja, eu falo que a igreja ela vai terminar do mesmo jeito que começou, não vai mudar nada, né? Começou em amor, começou em manifestação de sinais grandiosos, muita manifestação do Espírito Santo, e a igreja vai subir desse jeito. Exato. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Muito bom, pastor. Muito bom. Desculpa, gente. Seria legal, eu acho que você compartilhar dicas, instruções para pessoas que têm esse chamado, né, Sim. evangelístico ou de missões. O que você aconselha? Fazer um curso exatamente focado Sim. em missões, ou buscar recursos, de qual maneira? Eu acho que seria legal você trazer isso para o pessoal. Hoje nós temos, assim, várias escolas disponíveis, Sim. missionárias. Muito Tem o boas. Jocum, Tem. né? Tem escola de missões do Rema, e tem outras, né? Tem Florianópolis, onde as meninas estão Sim, lá, né? sim. Então, assim, tem várias, né? Mas eu falo que tudo tem que passar pela sua liderança e pelo seu pastor. Exato. Porque, o que eu falo, se você fez aqui, você vai fazer lá. Eu falo que um ator aqui é um ator no campo de missões, né? Pelo perdão da palavra do ator. Mas por quê? Você vai multiplicar lá o que você faz aqui. Então, assim, o primeiro passo é servir na sua igreja local. E você servindo na igreja local, você vai ser despertado, né, para essa questão de missões, e você vai realmente mostrar, né, para a sua liderança, para o seu pastor, que o seu coração é missionário. Sim. Não é só a sua vontade é missionária. O seu coração tem que ser missionário. E aí, a partir daí, sim, se você for buscar uma escola específica, né, a sua liderança vai estar em acordo, você vai para lá, você vai experimentar experiências, né, novas, você vai ser trabalhado, né, você vai ser ensinado de aspectos que cada escola trabalha, né? Cada uma tem uma visão para trabalhar, e você tem que conhecer a visão da escola, que se aproxima mais da visão da sua igreja local. Exato, né? é muito importante. E para quem quer trabalhar com o evangelismo, eu falo que o primeiro passo é aquilo que queima no seu coração, falar de Jesus para as pessoas. Que eu lembro de uma frase da missionária Celi, que ela falava assim: se você não tem vontade de falar de Jesus para as pessoas, é necessário você nascer de novo. É verdade. Porque, né, nós temos essa incumbência, né, Sim. como filhos de Deus, como cristão, de falar de Jesus. Falar daquilo que nos transformou, daquilo que nos resgatou da morte, né, das trevas, e falar para as pessoas. E a questão toda é como esse falar. Porque tem pessoas que queimam isso e às vezes faz da forma errada. E tem pessoas que têm desejo, mas não sabem como começar. fazer. E aí é o quê? Se integrar
né, ao ministério de evangelismo da igreja. Uhum. Participar, né, às vezes não tão ativamente, mas ver como funciona, ver como que, né, tudo acontece, participar das reuniões de oração que tem para gerar as coisas no Espírito, né, ter comunhão com os irmãos que estão, né, caminhando no ministério. Isso é muito bom. Sim. Né, porque você vai começar a ser influenciado por aquelas pessoas que já estão caminhando. Né, que eu falo que a gente é reflexo das pessoas que a gente convive. Caminha, exato, exato. Né? A gente é reflexo. Somos então eu parecidos. falo, tubarão anda com tubarão. Né? A águia voa com águia. Então, você quer voar alto, tem que voar com águia. Se for querer voar baixo, vai voar com pardal. Sim. Nada contra. Cada um tem sua função. Sim. Mas a gente é que determina onde a gente quer chegar. Né? Então, assim, quer fazer evangelismo? Faça parte. Né? Pegue junto. Procure saber como é que é. Sim. Ah, mas eu não quero nem uma coisa nem outra, mas eu quero ajudar. Seja bem-vindo. Procure o pastor, o líder da igreja que está à frente, né, desses 2 ministérios, e você vai poder ajudar de alguma forma. Contribuindo, orando, sabendo os alvos. Né? Eu falo que quando a igreja se une em concordância para orar para alvos específicos, irmãos, isso tem um poder espiritual que a gente nem imagina. Quando você vai executar, você chega lá, você fala, tá fácil. Por quê? Já foi gerado. Lembra quando Deus mandava, né, o povo de Israel ir para tal lugar? Só vai lá, chega lá, fica lá olhando que eu já fiz tudo. Parecia loucura, né? Ou canta aí, faz o que vocês quiserem. Mas só olha aí, porque eu já fiz o trabalho. Vocês só vão desfrutar. E é assim conosco. Doido. Quando a gente entende o poder que nós temos na oração, e no nome de Jesus e na palavra, a gente faz tudo e quando a gente vai lá, a gente só desfruta. O erro da igreja, às vezes, é o quê? Ah, não, vamos lá, vamos fazer, mas peraí. Eu me preparei adequadamente antes? Exato. Eu fiz o que tinha que ser feito antes? Eu falo que muitas vezes a gente ora na hora que é para agir e age na hora que é para orar. Inverte. Aí bagunça o negócio. O reino de Deus, ele é, né, organizado. Né? As coisas com Deus são organizadas. Então eu preciso entender. Então, assim, evangelismo, as pessoas vir, né, serem preparadas, treinadas, andar junto com quem já está executando, e aquilo vai só aflorando no coração dela. Exato. A mesma chama que tem no meu coração lá do início de evangelizar é a mesma de hoje. Sim. Porque eu amo ganhar vidas para o Senhor. Eu amo. Eu não sei explicar. A palavra é essa, eu amo. Sim. Então, assim, eu vou nos lugares, eu vejo uma pessoa, se o Espírito Santo fala de mim para ela, eu falo. É simples. Eu abro minha boca e ele faz o resto. Né? Mas tem que queimar isso dentro de você. Você não tem que passar por cima da vergonha, você tem que passar por cima do medo, das coisas, né, que não fazem parte mais de você, porque a Bíblia fala que ele não nos deu espírito de medo nem covardia. Exato. Espírito de ousadia e intrepidez. Sim. Então, evangelizar tem que ser intrépido. Ah, intrépido tem que ser eloquente, não falar, não. Você tem que ser intrépido. Tem que saber que você vai chegar diante de alguém, falar de um Deus que você conhece, de um amor que te impactou, e aquilo ali, na hora que você falar, vai impactar o coração dela. É isso. E até legal, o senhor falou um pouquinho aí, mas só pra gente aprofundar, às vezes as pessoas têm medo de ir e falar, né, de fazer o ID e tudo mais, com medo de ser frustrado, com nãos, com tipo assim, não quero esse Jesus, sai fora. Vai acontecer. Vai. Então, isso, a mente precisa estar preparada, o espírito precisa estar convicto de que eu estou indo. Sim. E... não é, igual eu falo, não é só flores. Exato. Você tem as portas na cara, você tem a indiferença das pessoas, o desprezo. Mas essas coisas, elas fazem parte. Exato. Né? E se a gente parar por causa disso, eu tomei muito mais não do que sim, muito mais. Então, assim, a gente falando, a pessoa, nossa, deve ser fácil. Ele fala, parece que é tão fácil. Não, tem isso. Tem, né? Tem isso. Tem os Mas eu falo que isso daí é aquilo que a palavra fala. Um semeia, outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. Exato. Então, assim, você semeia, a pessoa não aceita. Aí vem outra de novo, semeia. Aí ela já recebe. Aí outra vem, rega. Entendeu? Uma hora, todos nós aqui ouvimos falar de Jesus em algum momento da vida que a gente falou não. Não, obrigado. Eu escondia.
Eu lembro de um amigo meu que ia na porta da minha casa, quando eu estava afastado do Senhor, eu me escondia, apagava a luz da sala. Não tem ninguém em casa. E hoje ele está fora dos caminhos do Senhor e eu estou dentro. E hoje eu ligo para ele e não me atende. Aí eu ainda brinco, eu falei assim, cara, mas é que eu escondi de você, agora você está se escondendo de mim? Tá entendendo? Sim. Essas coisas vão acontecer, Sim. mas não cabe a nós. É. Quem faz a obra é o Espírito, Santo. Exato. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Exato. É ele que convence. Daí eu chegar a pessoa, ó, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Misericórdia. Esse evangelho agressivo, né? Não sou eu que convenço. Sim. Eu prego. Falo do amor, falo da salvação e falo daquilo que está disponível para ele desfrutar. Sim. O Espírito Santo vai convencer. É. Sim. A gente sabe que vai para o inferno. A Bíblia é clara. Se está sem Jesus, já está condenado. Sim, É sim. fato, é um fato. Mas não sou eu que vou condenar a pessoa. Exato. Não pode Quem chegar é o botando juiz é medo, não, Deus. então. Nós não somos juiz, né? Juiz é Deus. Chegar ameaçando. Sim. Nós não somos nem advogado, porque advogado é É Jesus. Jesus. Exato. É ele que protege elas, né? As pessoas, ele protege as pessoas. É. Eu falo que a gente vai ter muita surpresa quando tiver com o Senhor nos céus. Nós vamos ver pessoas, falar, rapaz, mas tá. Por quê? Jesus alcançou. Em algum momento da vida, ele alcançou. É. Porque ele é amor, ele é misericordioso. Sim. E eu não posso julgar. Meu papel é evangelizar. É falar das boas novas. E é isso que o crente precisa entender. Boas notícias. Não é pregar evangelho de desgraça. É. Sim. Exato. Que se você não aceitar, porque isso, a mão de Deus vai pesar. Se você não dá o dízimo e oferta, o cortador, o devorador, o migrador. Jesus já acabou com essa turma toda. É. Você tem que contar essa novidade. Ó, não existe mais maldição sobre a sua vida. Uhum. Se você receber Jesus, você é livre da maldição. É. Você está liberado para viver a vida de Deus, viver o melhor de Deus. É. Quem que não quer um negócio desse? É. Quem Hã? que não Quem quer? que não quer? Exato. Né? Exato. Agora, tem muitos que não querem, mas em algum momento na vida, isso vai vir. Sim. Foi me oferecido algo. É. É despertado, né? Sim. Exato. Exato. A semente é lançada Sim, e uma hora ela germina, né? sim. Muito bom, pastor. Muito bom. O senhor é Eu fantástico. falava mais. Tem tanta coisa. É pra muito falar, bom, né? é muito bom. Tanta Eu coisa falo pra que a falar. vida com o Senhor é algo maravilhoso. É algo cheio maravilhoso. de coisas pra contar. Boas notícias, né? Isso, a vida com o Senhor, a vida na igreja, né, a comunhão com os irmãos. Hoje a gente vê que as pessoas têm se esfriado nisso, né? Uhum. Na vida com o Senhor, na vida na igreja, na comunhão, né? Porque as pessoas hoje não querem ter dificuldades, não querem ser confrontadas, ensinadas. Sim. Né? É tão bom a gente ser ensinado, É. né? É tão bom a gente ser corrigido, é tão bom a gente ter comunhão com as pessoas e ver, né, Deus trabalhando na vida delas, e você aprende. Né? Então, assim, é só você estando dentro. Sim. É. Né? Se você não estiver dentro, você vai ficar alheio disso. Exato. Você pode até ficar confortável na sua casa. Ah, não quero ir na igreja, eu quero assistir o culto, o podcast, eu vou ouvir que é legal, Aham. mas eu não quero estar lá. E se você não está, você não desfruta, você Exato. não vive, você não cumpre o propósito. É. Né? Você não cumpre, porque Deus te chamou para fazer parte de um corpo. Jesus estabeleceu um corpo. E se você não está ligado nele, né? Como você vai ser direcionado? Pelo cabeça. Não tem Exato. Não tem como. Não tem como. É isso mesmo, pastor. Muito bom. A gente falou bastante sobre missões e evangelismo. Eu só queria... Vou levar para outro lado, mas só porque o senhor falou um pouco, tocou nos assuntos. E eu acho que é legal, porque tem muita gente que às vezes confunde ou não tem conhecimento dos 5 dons ministeriais. Sim. Eu queria que o senhor explicasse. O pastor, apóstolo, mestre. O pastor, ele, né, o chamado pastoral, ele vai ser aquele que vai ensinar, é aquele que vai cuidar, é aquele que vai apacentar, né? As pessoas. A gente fala apacentar porque é um modelo, né, que dá, né, na palavra, né, que vai cuidar realmente, que vai sofrer os danos pela vida daquelas pessoas que ele está cuidando, né? O pastor sempre vai ter a visão de Deus para a igreja local.
O pastor vai ser aquela pessoa que vai te dar os melhores conselhos, mas não vai decidir por você. É verdade, Né? Ele vai te dar os melhores conselhos, mas você que decide. Sim. Né? Então, o chamado de pastor, né? Você vê que ele, se for, como muito fala, ele é um pouco ingrato, mas ele é muito prazeroso. Né? Porque você cuida de vidas. Sim. Né? Você orienta pessoas e você é guardião de uma visão que Deus estabelece para a igreja local. Né? Então, o pastor ele tem que ser firme, né? Ele tem que ser uma pessoa correta, reta, ter todas as atribuições que a palavra fala, né? Que é exigida dele, casado com a sua mulher, um bom pai, né? Um bom marido, né? E tem que ser uma pessoa que realmente assim, ela vai falar para você a verdade sem te machucar, porque tem muita gente que fala que a verdade ela machuca, né? Ela liberta. Né? A verdade ela liberta. Sim. Então o pastor ele é guardião dessas coisas. Né? Sim. E aí você tem o chamado do apóstolo, que é aquela pessoa que vai ter as qualidades do pastor, mas vai ter aquela visão de fazer a obra crescer, fazer a obra se multiplicar, né? Estabelecer, né, o reino de Deus em lugares, estabelecer igrejas. Então a gente olha, né, para a vida de Jesus, né, que ele teve os 5 chamados, foi o único, né, operando na vida dele. Né? E depois a gente vê Paulo, né, já na nova aliança, que foi um apóstolo que foi estabelecendo igrejas por onde ele passava, um missionário, né? E ele fez isso com muita excelência, né? Com muita também entrega e com muitos danos, né? Paulo passou por muitas coisas. Então eu falo, hoje as pessoas pegam o título de apóstolo, mas querem sofrer o que os apóstolos sofreram? Essa é a pergunta. Querem sofrer o que os apóstolos sofreram? Passaram? Né? Porque o título é lindo. Né? Mas eu falo, o exercício do apostolado, ele é muito difícil, né? Porque você vai ter decepções, você vai ter tudo que a gente vê na palavra que Paulo teve. Né? E aí você vê que o apóstolo é um visionário. Né? Ele é uma pessoa que vai também tocar em outros chamados, outros dons, né? Vai ser muito evidente também na vida dele. E a Bíblia fala também, voltando um pouco do pastores e mestres, porque os pastores também ensinam, né? Os pastores são guardiões da palavra, eles são guardiões da doutrina, eles é que ensinam o povo, eles que guiam o povo na palavra da verdade, né? E aí você tem o chamado de evangelista, que é aquele que nós falamos, né? Aqui. Que vai ser muito evidenciado as curas, os sinais, maravilhas e muita salvação. Né? O evangelista, ele consegue, eu falo que o evangelista é o outdoor, né, do reino de Deus. Ele fala das boas novas, atrai as pessoas e manifesta os milagres para que as pessoas, né, cheguem até Cristo. Sim. E aí nós temos o chamado de profeta. O chamado de profeta são aqueles que hoje nós sabemos que nós não precisamos ficar na dependência de profetas, porque temos o Espírito Santo que fala conosco. Sim. Mas Deus, né, dá o chamado de profeta para pessoas. Né? E esse chamado é um chamado que precisa ter muito equilíbrio. Que o profeta ele vai ver coisas erradas, né? Ele vai evidenciar pecado. E aí esse profeta ele tem que estar em linha, né, com a palavra. Ele tem que saber trabalhar junto, quando é com vida de pessoas, com o pastor. Porque o pastor vai saber lidar. O profeta ele vai entregar a palavra. Deus está mandando dizer para você deixar isso. E se a pessoa, às vezes, da forma que é abordada, isso às vezes pode trazer um impacto muito grande para ela, se assustar e correr da igreja. Então, assim, alguém me revelou coisas que eu estava fazendo de errado. E agora? O pastor ele vai saber chamar, lidar com aquela situação. Né? Mas o profeta, né, assim, a gente olha para o profeta da antiga aliança, né, como eles eram muito usados por Deus. O profeta na nova aliança, ele traz palavras para a igreja, direcionamentos, né? Ele traz correções. Então, assim, esse chamado de profeta, ele é, digamos assim, hoje muito evidente na vida de mulheres. É verdade. E aí há um certo preconceito, porque fala assim, a mulher fala coisa que não deve, ou no tempo que não deve, ou mulher fala demais. Não, é um chamado de Deus que a gente tem que respeitar, que está na vida dela. Né? E se ela está falando, é porque está sendo alertado algo. Exato. Então,
A gente vê irmãos também que são chamados, né, no chamado de profeta, né, e aí a gente vê que Deus, assim, ele é como fosse um guardião, né, um que vai zelar, né, para as coisas fluírem, né, para as coisas não terem atraso no corpo de Cristo. Sim. Né? Eles vão estar sempre ligados com Deus, olha sobre isso, vigia sobre tal situação, ou fala que um tempo novo está para chegar, para a igreja se preparar. Olha, algo está chegando da parte de Deus para crescimento. Porque assim, como que Deus vai derramar algo se você não tem ali os recipientes para receber? Naturalmente falando, né? Como exemplo. Então, assim, o profeta ele vai despertar essas coisas. Muito bom, pastor. Amém. A gente tem 3 perguntinhas aqui. A gente vai fazer um bate-bola rapidinho. Vamos lá. Pode ler, Brandes, a primeira. Bom, só deixar um recadinho aqui, gente. A gente sempre deixa lá no Instagram quem quer mandar pergunta. Então, mande a sua pergunta para o próximo convidado. A gente vai acabar citando o seu nome aqui. Isso. Então, a pergunta que nós selecionamos aqui foi da Gabi. O Insta dela é Gabriele_Floriano. Como saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Bom, posso dizer que ela é boa, perfeita e agradável. Como diz na palavra, né? Então, a vontade de Deus sempre é a melhor para a nossa vida. Como discernir essa vontade? Eu preciso dar passos, né, para mim conhecer o que Deus ele espera, ele quer de mim. Né? Igual eu disse desde o início, todos nós, né, que nascemos de novo, que temos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos algo da parte de Deus, um propósito para ser cumprido. Sim. Posso chamar isso como vontade, Sim. né, um propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Como conhecê-lo? É eu dando os passos, é eu caminhando. Né? E aí eu posso ter o discernimento disso, tanto nas coisas que são dentro da igreja local, como fora. Né? Eu saber discernir qual é a profissão, eu discernir o que Deus quer fazer comigo lá fora. Então eu vou dando os passos. E tudo isso é permeado por algo que é muito simples e as pessoas às vezes não compreendem, chamado paz. Graça e paz. Então tudo que Deus nos chamou para fazer, a graça e a paz vai nos acompanhar. Exato. Porque a graça ela vai te ajudar a fazer aquilo que naturalmente você não conseguiria fazer. Ou seja, estou usufruindo da graça e o negócio está acontecendo. A vontade de Deus está se cumprindo. Eu tenho paz para fazer. Tudo ao meu redor está falando que não vai dar certo. Mas eu sei que vai dar certo. É paz. Então, é a vontade de Deus. Então, você precisa discernir graça e paz. Discernindo essas duas coisas no que você está fazendo, a vontade de Deus está se cumprindo. Você vai saber. Exato. Muito bom. Muito bom. Outra pergunta, da Isa Leardini. Qual a melhor forma de discernir o tempo do Senhor para cada coisa? Isso, importante. Podemos ser acelerados demais ou tardios demais, né, com as coisas do Senhor. Eu falo que Deus ele sempre nos dá indicações. É diferente de sinais, porque às vezes sinais eles podem nos confundir, mas Deus indica coisas, portas. E quando Deus começa a colocar coisas diante de nós para ser feitas, é porque Ele está trabalhando o próximo estágio. Faz aqui que o próximo estágio já está sendo preparado para você entrar. Sim. Então, quando você está fazendo algo e está fluindo, ou talvez não esteja tão fluindo assim, mas você quer perseverar, porque você sabe que aquilo é importante para o próximo estágio que Deus vai te colocar, é aí. A chave está nesse processo. Né? Eu lembro de coisas que eu queria ter desfrutado, eu acelerei demais e pum, deu ruim. Deu errado. Não era o tempo. E depois, vamos pegar o exemplo de Davi. Vem aqui agora o Espírito Santo trouxe. Davi, ele foi... Moisés, desculpa. Errei o personagem. O personagem não, né? Ele é uma pessoa real. E Moisés, ele foi chamado para libertar o povo, não foi? Sim. Tá. Deus foi, levantou Moisés para libertar. O que Moisés fez em seguida? Quando ele viu um egípcio brigando com o hebreu. Ele foi lá e matou o egípcio. Não era o tempo para ele começar a ser o libertador. O que aconteceu? Ele teve que fugir do Egito
e ficar um tempo fora. Uhum. Mas Deus deixou de fazer Moisés ser o libertador? Não. Depois que passou o tempo, ele falou, agora você vai lá e liberta o meu povo, que eu te chamei. Quando Deus nos chama, ele não fala assim, ó, não te chamei mais. Uhum. Foi você que atropelou o tempo. Exato. Foi você que fez as coisas fora do tempo, né, certo. Uhum. Então, é isso, é a gente discernir, né, que cada passo que nós estamos dando, né, é para algo que Deus já está preparando. E aí, oração. Uhum. Comunhão com o Espírito Santo, oração em línguas, principalmente. Ore em línguas. Porque você orando em línguas, você vai discernir as coisas de uma maneira mais rápida e mais fácil. Muito bom. Né? Porque às vezes a gente fala, Deus, fala comigo. Ele está falando, fala comigo também. Uhum. Né? Uma conversa. Peraí, você está pedindo falar com você, mas fala comigo. Uhum. E como que eu falo com Deus? Eu posso orar normal, com o meu entendimento, como eu posso orar em espírito, em línguas, que é a oração perfeita que Paulo fala. Sim. Eu oro, quando eu não sei a decisão que eu vou tomar, eu estou falando de mim, eu oro em línguas e as respostas vêm. Sim. E aí elas vêm de uma forma que eu tenho que estar atento para discerni-las. Opa, isso aqui, ó, é isso aqui que Deus está provendo. É isso aqui que Deus está mandando eu fazer. E eu vou. E aí as coisas se abrem, o caminho fica claro. Sim. Muito bom, Você pastor. ficou bem. Sim, óbvio. A última pergunta é da Camille. E ela perguntou assim: como a sua família acrescenta no seu chamado? Ela é a base, né? Depois de Deus. É a base do chamado. Chegou um tempo que eu errei, que eu pensei assim, eu vou porque eu tenho um chamado. E assim, a família ela tem que estar... isso eu falo que é muito importante, né? Quando você é casado, a sua esposa não tem que viver o seu chamado. Ela tem que te dar o suporte. Certo. Né? Mas assim, muitos erram que acham assim, se é pastor também tem que ser pastora, tem que ter o mesmo chamado. Não, cada um tem seu chamado de Deus. Assim como a salvação é individual, o chamado é individual. Legal. Mas você dá suporte um para o outro. Sim. Certo? Você dá suporte, que eu tenho uma profeta em casa. Né? Dá uma profeta em casa. Então assim, tem coisas que ela compartilha comigo e às vezes eu falo, olha, eu penso que isso não é o tempo para falar ou para expor. E tem coisas que eu vou fazer, ela fala, olha, faz assim, que é melhor, porque eu sei que Deus fala com ela. Sim. Então, assim, é essencial a família, é essencial, né? E eu falo assim, a Bíblia fala, e é claro, que adianta, né, você fazer tudo lá fora e você não cuidar dos seus na sua casa. Exato. Né? A Bíblia, ela é bem firme nesse aspecto. Então, assim, o seu primeiro chamado, ministério, é só a família. É cuidar da sua casa. Cuidar da sua casa bem. Exato. Tem que cuidar bem da sua esposa, dos seus filhos, né? Quem é filho, cuidar bem da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Sim. Porque assim, se você está numa família que só você tem o conhecimento, só você tem o evangelho, né? Você ali é responsável espiritual por todo mundo. Mas é eu que vou salvar eles? Não, eles vão conhecer a Cristo e vão alcançar a salvação. Mas é através de você que eles vão alcançar isso. É o verdade. evangelismo. Né? É a missão. Dentro de casa. Dentro de casa. Exato. Né? Então, assim, a família é sua base. Então, você tem que, quando está no ministério, né? E todos eles estão no caminho, e chega um momento que eu falo que tudo é fase, porque hoje já tem 2 filhos, uma adulta já praticamente, né? E um que está aí terminando a adolescência, que vai logo entrar na fase adulta. Eu sei que aquilo que foi investido na vida deles, foi ensinado, está dando frutos. Né? Está dando frutos. Sim. Então, assim, é a sua base. Né? Eu falo que a base missionária do missionário é a sua família. Né? É Deus primeiramente e a sua família. Depois a sua família. Né? É a sua família. Então tem que zelar por ela. Você tem que realmente, assim, fazer com que o ministério seja algo prazeroso para eles, que eu falo que tem que ter muito cuidado com o que fala de igreja dentro de casa, principalmente aqueles que têm os familiares que não são cristãos ainda. Tô cansado de igreja, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Às vezes você acaba, né? Não,
Entendeu? De forma nenhuma. Você, não é questão, você é falso. Não, tem coisa que você tem que ser maduro. Exato. Tá entendendo? Você tem que ser maduro. Seus filhos têm que ter o prazer de estar na igreja. Né? As esposas têm que ter prazer de estar com o marido na igreja. Que a Rosângela me cobrava muito isso. Ela falou assim, falava pra mim, entendeu? Não adianta ser uma coisa na igreja e em casa ser outra. Você tem que ter o mesmo cuidado, o mesmo zelo que você tem lá, você tem que ter aqui. Exato. Porque profeta fala, irmão. Amém. Porque às vezes você vai no ministério fazendo as coisas, você se entrega tanto que você esquece dos casos. Exato. Não é que você está batendo a sua esposa, não. É que às vezes você não tem o zelo devido com eles. Porque eles são sua família, você vai voltar para casa. A gente passa muito tempo, às vezes, na igreja, fazendo as coisas, mas o tempo que você está com eles tem que ser um tempo de qualidade, um tempo prazeroso. Né? Você investe na igreja, investe na sua família também. Sim. Né? Então, na hora de fazer as coisas para a igreja, eu dou tudo que eu tenho. Mas, às vezes, para minha família, eu não quero dar. Então, assim, você tem que cuidar disso. Exato, né? exato. Tem que cuidar muito bem E aí isso vai te ajudar a avançar, né? Verdade. Se a família está bem, você avança porque tranquilamente você vai no ser, reino. na igreja, o reflexo do que você é em casa. Exato, Não é vice-versa. Às vezes as pessoas falam na igreja, mas em casa, não. Em casa é a sua base. O que você é lá, você vai replicar aqui. Exato, muito bom. É isso mesmo. Amém, pastor. Muito bom. Muito bom Rapaz, mesmo. O tempo voou, hein? Voou. Meu Deus. Pastor, para finalizar, a gente queria presentear o senhor com um bloco de notas da nossa lojinha. Loja Zoe. Pode Zoe. É isso aí. É só o começo, hein? Amém. Em nome muita de Jesus. coisa aí que vocês vão lançar. Amém. Porta-óculos. Oh! Vou dar essa ideia. Um Vai porta-óculos, ser a legal. caneta. É isso aí. Eu só oro para que vocês continuem avançando. Amém. E que vocês continuem inspirando pessoas, Amém. impactando vidas, né? Que eu falei, é o primeiro passo, né? Sim. Que a gente não sabe aonde o Senhor vai nos levar. A gente dá o passo e Ele vai só acrescentando. E eu sei que esse é o primeiro passo e que muito mais ainda vocês vão desfrutar. Amém. Né? E grandes pessoas de Deus vão passar aqui com vocês. Né? Vai ter dias que as lives vai estar bombando, lotada de gente assistindo, né? E o que vem no meu coração, assim, não tenham receio nem ousadia, convide pessoas que são grandes homens e mulheres de Deus, né? Que talvez não só da nossa igreja, mas de outros lugares, sabe? Sim. Que vai ser muito bom, vai acrescentar muito, né? Para o corpo de Cristo. E eu falo que as pessoas, elas estão ansiosas de vir, né? De falar, de trocar as experiências, porque eu falo assim, hoje a gente tem muita gente falando muita coisa na internet, muita coisa, mas coisas que edificam mesmo, se você passar na peneira, são poucos. Né? Então a gente tem que realmente acrescentar, e é o que vocês estão fazendo. Com certeza. Estão acrescentando algo que eu sei que vai chegar muito além. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor, pela sua presença, por abrir a sua vida, seu coração, compartilhar aquilo que você tem carregado. Uma honra pra gente. Obrigado mesmo. Eu que agradeço mais uma vez. Sei que as pessoas aí de casa foram abençoadas com tudo que você compartilhou. E é isso, pessoal. Comentem aí nos comentários, né? Óbvio. Isso. O que vocês acharam desse episódio. Se vocês quiserem fazer, enfim, falar algo para o pastor. Depois nós vamos ler tudo. Nós lemos tudo, observamos tudo. E não deixem de compartilhar, curtir, para que as pessoas sejam alcançadas por essa palavra reveladora. É isso. Deixe seu comentário aí, deixe sua sugestão, o que a gente pode melhorar, o que você gostaria de ver aqui no podcast também. Isso. A sua opinião importa muito pra gente. Sim. Então, se você está gostando, fala aí, que nos incentiva a continuar. Sim. Se não está gostando, fala como a gente pode melhorar. Isso. A gente está aqui para melhorar junto com vocês. É isso. Muito bom, então esse foi o nosso episódio de hoje. Nós te esperamos no próximo episódio do Pod Zoe. Falou, gente. Deus Beijão. abençoe.